Daí ela me falou assim, vou lá na chegada te ver, né? Daí eu só pensava, eu não vou estar lá na chegada, o que você vai fazer lá? Né? Porque naquele momento, assim, que tudo tá muito difícil, né? Olá pessoal, aqui quem fala é Renata Falzoni. Olá, eu sou Tim Don. Eu sou Jaque Mourão. Olá, eu sou João Paulo Diniz. Eu sou Adriana Silva. Oi, eu sou Mauro Ribeiro. E esse é o Endorfina Podcast. Valeu, até mais. Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante e esse episódio foi gravado nas instalações do Estúdio no coração do Itaim, em São Paulo, @estudioh.br. Entre lá, siga o Estúdio. Se você procura um lugar para gravar o seu conteúdo, seja lá qual for ele, de vídeo, de áudio, reels, vídeos curtos, TikTok, o que quer que seja, lives, webinars, você decide, entre em contato com o Estúdio e peça para conhecer o estúdio, peça um orçamento, informe-se, porque eu tenho certeza de que eles vão fazer o possível para atendê-lo e para proporcionar para você aí a melhor estrutura possível para que você se preocupe somente em gerar o conteúdo, seja ele qual for. E começo então aqui agora o episódio dessa semana, o segundo episódio do mês de fevereiro com a Patrícia Volpato. Primeiro podcast da Patrícia, primeira vez que a Patrícia vem falar da maneira como ela falou aqui para mim, frente a frente aqui nas instalações do Estúdio, aqui no coração do Itaim, sobre a relação dela com a bicicleta, ela que nasceu e foi criada numa cidadezinha pequena, ela que se tornou uma ciclista de ultra distância, uma ciclista de gravel, uma ciclista autossuficiente graças ao grande incentivo do Vinícius Martins, que é o marido dela. Aliás, foi o marido dela quem sugeriu que eu gravasse com ela, e não é muito comum. Faz 2 semanas, né, que a gente ouviu até 3 semanas já que a gente ouviu a Thelma D'Amelio, que é a esposa do Luiz Navas, que também já teve por aqui, mas não foi o Luiz quem sugeriu. Dessa vez foi o Vinícius quem sugeriu a Thelma, estava acho que trocando uma mensagem com o Vinícius, e ele acabou sugerindo a Patrícia, ele acabou sugerindo a Patrícia, e eu não sabia que eles eram casados e tal, aliás, eu não sei nem se eu conhecia a Patrícia, mas foi muito bacana, porque aí eu fui conversando com ele, o porquê e tal, e eu falei, cara, tá ótimo, vamos conversar com ela, e ela que fez o Biking Man ano passado, fez o Across Andes, e cara, foi uma conversa muito legal, uma mulher, uma executiva aí de uma empresa de cosméticos, uma multinacional de cosméticos, a Isdin, e foi legal, porque ela é um perfil, né, de atleta bem diferente do perfil que normalmente eu tenho aqui no Endorfina. Já recebi pessoas assim com o perfil dela, mas ela é uma pessoa que encara também o esporte que ela escolheu, o ciclismo de autossuficiência, o ciclismo de gravel, né, o ciclismo de expedição. Ela encara de uma maneira muito legal, muito leve e é fortíssima, né? Uma mulher que não preciso dizer se ela terminou o Biking Man. E a história dela com o Biking Man é muito interessante, porque ela ia fazer o Biking Man de dupla com a Vicky de Sá, que já teve por aqui. Aí a Vicky não estava muito bem preparada, a Vicky teve alguns problemas, acabou pulando fora, e a Patrícia então decidiu, com o apoio incondicional do Vinícius, decidiu fazer o Biking Man sozinho. E para quem não sabe, o Biking Man é uma prova que o Vinícius trouxe para o Brasil, que acho que já aconteceu 3 edições, né? Agora esse ano vai acontecer a 4ª, uma prova de praticamente 1.000 quilômetros entre asfalto e terra, onde as pessoas são autossuficientes, você tem que dormir, você tem que se virar tudo sozinho, tem que levar tudo que você vai consumir durante a prova, exceto água e comida, e é muito bacana, uma prova que tem me fascinado, né? A Vicky já venceu essa prova, já recebi aqui o Zogaib, que já venceu essa prova, já recebi o Vinícius, que na época não organizava ainda a prova, porque a prova não existia aqui no Brasil, e agora recebo então a Patrícia Volpato, e nós falamos então sobre reaprender a andar de bicicleta, falamos sobre o relacionamento do casal sobre a bicicleta, falamos sobre a Across Andes, como eu falei, o Biking Man, sobre autossuficiência e diversos outros assuntos muito legais. Muito obrigado, Patrícia, obrigado, Vinícius, mais uma vez por ter recomendado a sua esposa, definitivamente valeu a pena. E vamos lá então para mais um episódio do Endorfina. Não se esqueça,
de seguir o Endorfina no Instagram, de seguir o Endorfina nesse agregador de podcasts que você está ouvindo aqui esse episódio, seja lá ele qual for, siga o Endorfina, você ajuda muito, me ajude a espalhar o Endorfina para mais e mais pessoas. Se você não viu o episódio da semana passada com o físico e astrônomo Marcelo Gleiser e quer saber o que é um cara premiadíssimo, um dos caras mais conceituados na área de física e de astronomia do mundo, um brasileiro, carioca, que jogou vôlei com o Bernardinho, qual é a relação dele com o esporte, vai lá depois desse episódio e ouça, porque você não vai se arrepender. E se você consome esse tipo de conteúdo e lhe agrada, você tem mais de 300 e não sei quantos episódios, 348 episódios aí para trás para consumir, para ouvir. E se você acha que vale alguma coisa, se você pode contribuir financeiramente, já a partir de R$30 por mês você vai fazer uma grande diferença para esse projeto. Então é isso, @endorfinabr.com, lá você encontra informações sobre tudo isso que eu falei, inclusive sobre as redes sociais da Patrícia, sobre assuntos que foram conversados aqui nesse bate-papo aqui de hoje. Então não se esqueça, @endorfinabr.com, esse é o local. E é isso, vamos lá para mais um episódio de Endorfina. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Quando criança, minha convidada de hoje não foi boa nos esportes e mal chegou a aprender a andar de bicicleta, mas gostava de dançar, patinar e de nadar. Praticou natação e em seu primeiro trabalho até participou de um campeonato de revezamento. Quando conheceu sua cara metade em 2011, meio que reaprendeu a pedalar. Fizeram juntos algumas cicloviagens e a bicicleta foi se integrando à sua vida. Em 2015, mudaram-se para São Paulo, sua dedicação às duas rodas aumentou e ela passou a treinar com maior seriedade. Participou do Letap Brasil, do Gran Fondo do Uruguai e em 2019 percorreu o Caminho de Santiago de Compostela na Espanha. Em 2021 participou em dupla com o marido da Cross Andes, uma prova realizada no Chile. E em 2023 concluiu o Biking Man Brasil, uma prova de 1.000 quilômetros na qual os participantes devem ser autossuficientes. Conosco aqui hoje a administradora e especialista em recursos humanos, uma ciclista de ultradistâncias apaixonada, a lagoense Patrícia Volpato. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Bom dia, Michel. Muito obrigada. Obrigado você por ter vindo aqui no estúdio gravar essa conversa. Eu estou super aqui animado porque a tua história é uma história um pouco diferente da maioria das pessoas, talvez. Você foi se tornando cada vez mais uma ciclista devotada e apaixonada, como eu falei aqui na introdução, né? E eu quero entender aqui o quanto disso veio do Vini, teu marido, Vinícius Martins, que já passou por aqui, e o quanto disso veio de outros fatores. Mas antes da gente começar, eu fiz uma pesquisa, né? Você já sabe, você já falou para mim. Há boatos de que entre 2015 e 2017 você circulava pela cidade dirigindo um Chevrolet cor-de-rosa chiclete. É isso? Assim, eu ajudava outras pessoas a fazer, né? Mas eu mesmo não. Para quem não sabe, né? Você trabalhou na Mary Kay. Isso. E por que eu fiz essa brincadeira aqui? Eu fui olhar no teu LinkedIn, né? Eu fiz a pesquisa e vi lá Mary Kay. Eu nunca tinha tido a curiosidade de entender o que é a Mary Kay. E aí eu fiz uma pesquisinha rápida, né? Não precisa ser um bom jornalista para fazer isso, mas eu descobri que é uma empresa de cosméticos também, né? De vender porta a porta, aquele padrão americano. Isso. Que foi fundada, agora não lembro o ano, por uma tal de Mary Kay, não sei das quantas. E que tem como um sistema de premiação, eles davam um Cadillac, que o Cadillac evoluiu e se tornou outros tipos de carro, mas era um cor-de-rosa, né? E a gente vê eu vejo com bastante frequência aqui em São Paulo, vira e mexe. Eu não lembrava que era só carros da Chevrolet, mas parece aqui no Brasil uma parceria com a Chevrolet. Uns carros totalmente cor-de-rosas, esse cor-de-rosa chiclete, né? Que é bem característico. E todos eles vêm com uma plaquinha escrito Mary Kay. Eu falei, o que é esse Mary Kay, Mary Kay, Mary Kay? Nunca tinha tido a curiosidade. E agora, finalmente, eu descobri graças a você. É super bacana, assim, né? Porque é algo que as consultoras, elas almejam muito, né? E para conquistar, elas têm que alcançar vários níveis, né? Ter outras pessoas também que elas lideram. Então é algo bem almejado, assim, um status, né? Para quem tá nesse círculo, nessa comunidade. Então, e para quem trabalha no escritório, no back-office, não tem esse estímulo. Não. Vocês não podem ter um carro cor-de-rosa. Não, os funcionários não. É só mesmo para as consultoras. Isso.
Esse episódio é um oferecimento da Bovem. Quer reduzir em até 30% os gastos de energia de sua empresa? Fale com a Bovem. Há mais de 10 anos no mercado, é líder na migração de empresas para o mercado livre de energia. Com uma equipe especializada e tecnologia de ponta, a Bovem oferece as melhores soluções energéticas para o seu negócio, reduzindo custos sem necessidade de investir em equipamentos. Não deixe sua empresa ficar para trás. Descubra as vantagens de ser livre com a Bovem. Bovem, de energia ela entende. Vamos cair na pauta agora aqui, né? Você nasceu em Lagoa Vermelha, é a primeira convidada também aqui, tá no Endorfina de Lagoa Vermelha. Como é que foi tua infância lá? Eu vi que é uma cidadezinha também bem pequenininha e tal, né? Como é que foi tua infância lá? Primeiro, um prazer estar aqui, estou muito feliz de estar aqui também contigo, Michel. E é muito legal ver você contando, né, a minha própria história, assim, foi bem bacana. E a minha infância, Lagoa Vermelha é uma cidade bem pequena, 35 mil habitantes, né? Então, o bom é que eu podia fazer, assim, eu ia pro colégio sozinha, né, com as amigas, caminhando, acho que é uma realidade bem diferente, né, daqui dos tempos atuais, né? Mas eu sempre fui muito, assim, minha mãe sempre cuidou muito, né, assim, para que não se machucasse, para que não caísse, então eu também não era muito boa, assim, nos esportes, né, em grupo, assim, no colégio, então eu acabei indo muito para esse lado que você falou, eu adorava fazer jazz, patinação, nadar, e daí, um tempo depois, né, do meu primeiro trabalho em Caxias do Sul, né, assim, fiz estágio antes, mas trabalho mesmo, que eu comecei mesmo a participar, né, tinha algumas amigas que convidaram colegas, né, não, a gente tá montando um grupo, né, para participar de competições de revezamento. Então, pela própria empresa, a gente treinava, né, tinha um clube que a gente treinava. Que legal. Muito legal. E participava das competições, a empresa apoiava, né. Mas na infância, assim, mesmo, eu não fiz muitas coisas. E era engraçado, porque até quando a minha mãe, né, tava comigo, quem foi ensinar eu a andar de bicicleta, eu lembro que eu tava andando, né, daí chegou um terreno baldio, e eu não me toquei se eu podia virar, se eu podia parar, e eu caí, né, E depois daquilo, assim, eu nunca mais peguei a bicicleta, né, algumas vezes que minhas amigas na adolescência vinham falar, né, vamos andar de bicicleta, daí eu dizia, não tô com vontade, né, e assim, tava morrendo de vontade de ir, mas não queria falar, Traumatizou. E não ia, traumatizou. E depois eu lembro que algumas vezes eu até peguei, tentei, assim, mas foi uma coisa que não vingou, né? E assim, depois, quando eu conheci o Vini, né, que daí ele andava de bicicleta, eu lembro que eu até brincava, assim, se eu não ficar com o namorado, pelo menos eu aprendo a andar de bicicleta. Agora, eu quero, né, entrar nesse assunto da tua relação com o Vini, né, e como que você se transformou numa super ciclista, mas até então, a tua preocupação com a atividade física era o quê? Você nadava um pouquinho? Por que natação, né? É engraçado isso. Por que essa empresa em Caxias do Sul resolveu estimular vocês a nadarem? Eu adoro água, né? Tenho paixão, assim, gosto muito. Então, quando pequena, eu lembro que eu mesmo pedi, né, pra minha mãe, não, eu quero aprender a nadar. Daí, no clube lá da cidade, eu fiz aula com um professor de natação. Na época, no ensino médio, eu fiz em Passo Fundo, que é uma cidade pequena, e eu fazia ensino médio no colégio da Universidade de Passo Fundo, que é o PF. Então, a gente utilizava toda a estrutura da faculdade, então eu nadava lá também. Eu tinha, né, piscina olímpica, então, sempre que eu tinha oportunidade, eu nadava, sempre gostei muito, né, de fazer isso. Então, e depois nessa empresa, eu acho que eles apoiavam também outros esportes, mas eu lembro que eu adorava nadar, né? Compartilhei com as meninas que faziam, e daí acabou que deu certo. Legal. E a tua vontade de cursar administração de empresas, que depois você enveredou pro RH, né? Que acho que é toda a tua experiência profissional. Ela veio da onde, assim? Quais eram os teus sonhos, as tuas vontades? Você queria ir para a cidade grande, né? Porto Alegre, provavelmente. Sim. Então, quando eu fiz cursinho em Porto Alegre e depois eu comecei a faculdade, né? Eu também não tinha muita certeza, assim, do que eu queria. Às vezes as pessoas já sabem, né? Muito antes, eu quero fazer medicina. Tipo, para mim era uma incógnita. Eu queria várias coisas, né? Era nutrição, era arquitetura, e acabou que eu pensei, não, eu vou por administração. E daí eu comecei a fazer o curso, né, comecei a fazer estágios, e tem até uma situação curiosa, né, porque daí eu sempre pensava, dentro da administração tem várias áreas, né, então que eu também não sabia muito bem qual que eu iria.
Eu lembro até uma época que eu tava fazendo vários testes para processos seletivos, assim, de estágio, né? E eu fui até o final de um processo para uma vaga de logística, né? Por processo super complicado, várias etapas, né? E é tipo processo de trainee, assim, é dinâmica de grupo, é avaliação. Daí eu tava na última etapa com o gestor, e daí ele me perguntou, mas por que você quer logística? Daí, eu não falei, né? Mas daí eu pensei, meu Deus, por que eu quero logística? Daí eu dei uma resposta, assim, mais ou menos, que eu não lembro. Mas, assim, não fui selecionada pra vaga, né? E depois eu fiquei pensando, não, eu tenho que entender o que eu quero. E daí, nisso, eu comecei a ver todas as disciplinas que a gente tinha, o que eu mais gostava, o que mais me interessava, né? E daí eu pensei, não, enquanto todo mundo analisava, né, o balanço da empresa, as vendas, eu pensava, não, mas e as pessoas? Como que a gente vai comunicar isso? Então eu pensei, pronto, é a minha área. E daí depois eu comecei a fazer processos seletivos para vagas de RH, e daí deu tudo certo, assim, eu lembro que, tipo, escolhi, assim, tinha 2 empresas super boas na época, né, na época não ainda são, a Gerdau, a Braskem, e eu acabei optando, porque era mais a área que eu queria, que era focada em pessoas, né, essa parte de recrutamento, treinamento, clima, e daí comecei o meu estágio, né, na Braskem, em Triunfo, né, que eles, agora eles têm vários, mas eu tinha essa planta na época, e me apaixonei, assim, super adoro, né, e continuei então fazendo isso. Legal. E do ponto de vista do esporte, todo esse período aí enfim, o término da escola, o 2º grau, a faculdade, era alguma coisa esporádica? Assim, qual que era a tua relação, então, com os esportes? E depois, então, quando terminou, né, o ensino médio, eu comecei a fazer a faculdade em Porto Alegre, e eu acabei mais fazendo academia, né? Tipo assim, corria, né, caminhava, assim, mas assim, bem, né, nada específico, assim, mas era academia mesmo. E depois que eu terminei a faculdade, daí eu fui um tempo, eu morei na Austrália. Né? Ah, eu vi que você fez um post, que você até voltou para a Austrália, né, faz algum tempo, eu não lembro quando é que foi esse post que eu vi no teu Instagram. Depois eu passei, porque hoje a minha irmã mora lá, então depois quando eu voltei, passei para visitar E você foi fazer o quê na Austrália, o intercâmbio? Daí, eu fui estudar inglês, então, legal. Porque eu terminei a faculdade, o estágio, e na época a Braskem tinha comprado a Ipiranga e não tinha como contratar, né, eles tinham que primeiro integrar as pessoas e não tinha chance de efetivação. E eu tinha estudado muitos anos inglês, né, mas não conseguia falar, né, e daí eu falei assim, é oportunidade agora, né, não tem nada que me prenda aqui, né, então eu consegui, né, e convenci meu pai a me ajudar, né, e fui pra Austrália estudar inglês. Que legal, que experiência bacana. Aonde lá? Eu fiquei em Sydney. Legal. Então eu fiquei 1 ano e meio lá, e eu tinha pensado em vários lugares, né, pra ir, mas eu decidi ir pra lá até pelo clima, assim, pra ser algo mais parecido com aqui. E que eu queria realmente ir sozinha, né? Então, que era o meu objetivo, porque eu pensava, se eu for com outras pessoas, vai ser mais cômodo, né? Eu não sei se eu vou ficar falando português e não inglês, meu objetivo é falar inglês. Então, foi o meu objetivo, assim, eu vou sozinha porque eu quero me virar. Né? Então, daí eu fui pra Sydney, assim, foi uma experiência, mudou a minha vida, assim, também, né? E então, no começo, eu fiquei 1 mês, assim, em casa de família. Daí, depois desse 1 mês, daí eu, combinado era, né, com meu pai, então, que eu ia trabalhar e pagar as minhas despesas lá, né? Então, eu arrumei um outro apartamento, aquela coisa, dividir, tipo, assim, com 10 pessoas, né? Pra quem só tinha, tipo, morado sozinha ou na casa dos pais. E comecei daí a procurar trabalho. E imagina, naquela época, assim, a gente olhava no jornal, né? Eu via as oportunidades no jornal, ligava e marcava entrevista. Pois é. E foi muito curioso também, porque eu marquei uma entrevista, né, num lugar lá que chama Fox Studio, né? Que é um complexo. E do lado dessa Fox Studio é o estádio de futebol de Sydney. E eu cheguei lá, né, nesse estádio de futebol, mas achava que era Fox Studio, né? E falei assim, eu vim fazer uma entrevista. E depois você falou, não tem, ninguém veio fazer entrevista aqui, não tem uma entrevista marcada. Eu falei, mas aqui não é a Fox Studio? E ele, não, aqui é o estádio de futebol de Sydney, a Fox Studio é aqui do lado, né? O gerente do café me falou. E ele, mas tu tá procurando entrevista do quê? E eu falei, não, de garçonete, de caixa, né? Daí ele, não, mas eu tô precisando, você quer fazer entrevista aqui? Daí eu falei, quero. Caramba, que sorte! E daí eu fiz a entrevista, né, com ele. Era uma quarta-feira, né, o dono, o gerente do café. E daí ele falou, então, acho que, eu conversei com ele e tal, ele gostou, ele falou assim, então você vem sexta-feira pra nós fazer um teste. Que a menina, que é a outra moça que tá
trabalha aqui vai sair, ela vai te ensinar as coisas e a gente vê se a gente gosta de você e se você gosta também. E eu, beleza, ficou combinado. Daí eu fui, né? Você nem foi procurar eu Fox? Cheguei meio atrasada, mas eu fui, tinha marcado, eu fui. E daí eu cheguei lá, mas assim, era bem menor, era um café dentro do complexo bem menor. E também eles não me aprovaram, assim, não fui selecionado pra essa vaga, mas daí eu voltei. Caramba, meu. E só que foi assim, foi o café que eu fui esse errado, que deu certo. Eu fiquei na Austrália um ano e meio eu trabalhei nesse café. E era muito legal, porque ele era dentro de um fitness center lá, né? Então, quando o pessoal entravam sócios, então a maioria eram australianos, então eu conseguia falar muito inglês, que era o objetivo. Os donos do café eram gregos, né? E várias pessoas da família trabalhavam lá e eles ajudavam muito. Então, às vezes, quando eu não sabia alguma palavra em inglês, eles ensinavam, né? Davam oportunidade. Então, eu aprendi a fazer tudo no café, desde entregar as comidas, limpar no caixa, na cozinha, fazendo lanche, tudo. Assim, a gente fazia um job rotation, né? Que legal, cara. No café. Foi muito, muito, muito legal a experiência. Que idade você tinha? 22, 21? Por aí. É uma época na nossa vida que a gente está super aberto, disposto, e que quando a gente tem essas oportunidades e abraça de fato, a gente tem chance de aprender muita coisa, assim, pra vida, né? Não aprender a servir um café, mas assim, é ter essas vivências, né? E você se virar com os gregos, se virar com os australianos. Aprendeu um pouquinho de grego? Não aprendi. Meu, língua era difícil, inglês, meu Deus do céu. Mas aprendi muita coisa mesmo, assim, e assim, aprendi que eu descobri que eu gosto de servir as pessoas, sabe? É muito prazeroso, eu gostava. E você tem diversas situações, né, assim, que você faz. Eu lembro que tinha uma senhora que toda vez ela pegava um açúcar diferente, né, que a gente tinha lá, que ficava no armário, né, e depois toda vez que eu sabia que era o café dela, eu colocava já o açúcar pra ela não ter que ir lá pegar, claro, né. E lá eles são muito, então assim, no Natal ela me deu gorjeta, sabe, $50 na época, assim, então assim, é muito legal, assim, você fazer as coisas sem pensar, né, e as pessoas gostarem de ser reconhecido, né? E aprendi a me virar muito lá, né? Assim, era muito legal porque era um desafio todo dia, né? Porque você falar uma língua que você tá aprendendo, então pra mim, eu me motivava muito com isso. Era como se cada dia eu fosse um desafio, né? E você voltou fluente? Eu voltei. Olha lá. Então o propósito estava cumprido, ainda você ganhou um bônus de ter toda essa experiência, né? E eu me descobri nos esportes lá também, Michel. Então, isso que eu ia falar, você estava na Austrália, né, com um clima legal, em Sydney, né, eu entendo que eles respiram lá esporte também, é uma cultura muito voltada para o esporte, né, na Austrália, né. Como é que foi? Seria mais óbvio. Você estava num fitness center, né? Então seria mais óbvio se eu te contasse, eu aprendi a surfar, mas não foi, mas tenho experiências com o surf também. Eu vi que você fez um post também, né? Você já surfando uma marolinha, mas você ficou em pé e tal. Em pé. Né? Mas lá na Austrália, em Sydney, assim, eu tive um período, estudei 6 meses e depois eu tive férias, né? E daí eu combinei, minha melhor amiga lá era uma francesa, né? E a gente resolveu comprou uma viagem pro Kakadu National Park, que é como se fosse uma Amazônia, assim, né? Floresta lá na Austrália. É lindíssimo. E daí a gente fez, assim, era tipo escalada, né? Não chegava a ser com corda, mas tinha muita escalada, trekking. A gente acampava, né? Tinha o guia e parava em lugares, então o guia orientava e todo mundo tinha que, né, cozinhar, dormir em barraca. Então, assim, eu me descobri também, assim, fazendo trekking, né, escalada em rocha, assim, mas sem corda, né, e, assim, foi sensacional, amei aquilo, sabe, eu falei assim, e pra mim, foi, assim, uma aventura, sabe, eu assim, caminhando, sabe, na floresta, tomando banho de cachoeira, que eram coisas que eu não estava acostumada, né, e assim, pra mim aquilo foi fantástico, assim, foi uma sensação de liberdade muito grande, e daí eu falei assim, gente, eu quero ter mais disso na minha vida, essa sensação, sabe, de estar na natureza, e que combina muito com a Austrália, né, a gente tem essa impressão da Austrália de ser um lugar de natureza, né, de natureza exuberante e tal, mas que tem uma cultura de aventura, não sei, eu tenho essa impressão da Austrália. Já tive lá também, mas não fui no interior, não fui fazer nada disso, mas a gente tem, pelo menos, eu acho que a gente tem aqui no Brasil essa impressão de que a Austrália é um país da aventura, mesmo, né? E eu acho que eles têm um equilíbrio, assim, na vida, assim, as pessoas trabalham, mas
tem praia, então as pessoas também vão pra praia curtir. As pessoas fazem, assim, muito as duas coisas, eu vejo, sabe? Tem um equilíbrio, assim, né? Vida profissional, pessoal, né? Os esportes. E quando você voltou agora, você esteve lá no café para visitar os gregos? Não, acabei nem que fui visitar minha irmã, né? Então, estavam meus pais juntos, a gente acabou tendo, né, outros compromissos. Mas pensei, fiquei com vontade, quem sabe, aí numa próxima. E tua irmã mora lá há muito tempo? A minha irmã, ela mora em Gold Coast. Foi onde eu conheci. Isso, quando ela foi para Adelaide, né, porque o irmão do marido dela já estava morando lá, daí eles decidiram ir, eles moraram nos primeiros anos em Adelaide e depois eles mudaram para Gold Coast. E Gold Coast é um lugar que os australianos almejam morar, assim, é tipo, sei lá, uma Califórnia da Austrália. É, isso. Tem praia, é lindo, assim, o clima é gostoso. Legal. Bom, e aí você voltou para o Brasil, e aí quando é que você conheceu o Vini, que você começou a pedalar e foi, né, queria que você contasse um pouco aí dessa tua trajetória. Perfeito. Então daí eu voltei, né, pro Brasil, daí comecei a procurar trabalho na área de RH e comecei a trabalhar nas empresas Randon, que ficam em Caxias do Sul, né, então foi lá que eu conheci o Vini, e ele estava trabalhando, né, num outro projeto, né, como consultor na empresa, eu era funcionária, e era um período, assim, que a gente saía muito, né? O pessoal novo fazia parte de um projeto de implementação de SAP. SAP, eu ia falar, imaginei SAP e os RHs. Então, foi lá que eu conheci o Vini, né? E essa história que eu contei foi exatamente isso mesmo. Eu lembro, assim, tem um parque lá, né? O Parque dos Macaquinhos, em Caxias do Sul. E daí eu falei pra ele assim, que eu não sabia andar direito de bicicleta, se eu queria aprender, e ele falou, não, mas eu vou com você. Não, mas como é que foi? Assim, ele chegou de bicicleta no primeiro encontro, ele só andava de bicicleta? Não. Como é que surgiu o assunto da bicicleta? Eu acho que eu sabia, né, de outros amigos em comum falarem, né, que ele levava a bicicleta pra Caxias pra pedalar lá. E então outros amigos falarem, não, ele pedala e tal, né? E depois quando a gente também ficou amigo, né, de combinar em jantares, assim, ir para lugares, né, junto com amigos em comum, e daí eu comentar, né, dessa história da bicicleta, e ele se oferecer para ajudar. Que legal. E aí você topou, tava já provavelmente interessada nele, você falou, vou voltar a andar de bicicleta, né? E daí deu certo, eu consegui, assim, andar, e ele me ajudou a comprar minha primeira bicicleta, que era uma mountain bike que eu comprei, e comecei a andar lá em Caxias, então a gente andava juntos lá, né? Também tem vários lugares para andar Caxias de bicicleta, é muito legal. Não tem ideia como é que é Caxias. Vale super a pena, Caxias do Sul, Bento, né? Tem até um Gran Fundo. Isso, Nova Bento York, Gonçalves. em Bento, é super próximo, assim, então é uma região super bonita, assim, para pedalar. E aí você começou a curtir a bicicleta, essa história, né, da sensação, do equilíbrio, da liberdade e tal, ou você estava mais interessado em agradar o Vinícius? Não, acho que as pessoas às vezes acham que você pedala por causa dele, né? Mas foi realmente, assim, o desejo que algo que eu tinha muita vontade de fazer, que eu não tinha feito na infância, né? E então foi por mim mesmo, assim, muito, né? E ele me ensinar também, então... E eu acho que hoje eu percebo, né? Na época, não. Que eu descobri na bicicleta essa mesma sensação que eu tinha na Austrália, quando eu fui pra floresta, sabe? De ter essa sensação de liberdade, de esforço e realização. Então, eu acabei descobrindo isso na bicicleta também. Que legal. E provavelmente hoje, depois isso foi que ano? 2011, né? Isso já tem mais de uma década. As tuas lembranças não são tão antigas, né? Da bicicleta, mas uma década já é mais de uma década. Mas você deve ter um misto, né? Do momento que vocês estavam vivendo também, né? Como um futuro casal, vocês estavam se conhecendo, e essa sensação de você estar, enfim, em contato com a natureza, fazendo coisas ao ar livre. Isso. E no começo foi o quê? Mountain bike e só? Isso, foi mountain bike. Porque eu não tinha destreza nenhuma, Michel. Pensa, uma pessoa que nunca andou. Entendeu? Então, você precisa... Eu digo assim, eu não tinha... Hoje acho que eu tenho até mais, mas eu não tinha manha, sabe? Coisas que você faz sem pensar. Então, muitas vezes, assim, que o Vini tá me ensinando coisas, às vezes é difícil.
ele me ensinar, porque pra ele é automático, entendeu? Assim, ele não precisa parar pra pensar, e eu preciso pensar pra fazer até, muitas vezes, até que isso se torne automático. E o Vini é muito assim, sempre, né, do mato, né, da terra, dessas coisas, e que eu nunca fui, né? Então, foi muito legal, assim, ele me ensina muito, né, o Vini desde aquela época até hoje, então foi muito bom, assim, aprender isso, e experimentar e descobrir, porque se eu nunca tivesse experimentado, eu nunca ia saber que eu gostava tanto, né? Claro. Tipo, eu gostei na Austrália, mas depois também foi uma coisa que adormeceu, né? E depois voltou isso, né, com a bicicleta. Então foi a mountain bike, mas é engraçado, né? Porque eu sempre via, quando eu era pequena, eu falava assim, eu nem sabia que era Speed, né, o nome. Eu falava pro Vini, aquela bicicleta que tem, assim, um negócio entortado, assim, eu achava super legal, né? E daí ele me explicou e fez as diferenças, e daí lá em Caxias ele me deu uma Speed. A minha primeira Speed, uma Oficine. Daí, quando eu fui pra Resende, eu tinha mountain bike e eu tinha essa Speed. Daí, no final, lá em Resende, que daí eu acabei mudando, né? Eu morava em Caxias do Sul, a empresa que eu trabalhava abriu uma filial em Resende, e eu me candidatei pra essa vaga e fui pra Resende. Eu e o Vini, a gente já tava junto, então juntou as duas coisas, né? Tanto assim, que a gente era um desafio profissional que eu gostaria de ter, que era construir, né, um RH do zero, uma fábrica do zero lá, e também a gente ficar mais próximo, né, porque ele em São Paulo, eu em Caxias, assim, era mais longe, né. Então, daí quando eu mudei pra Resende, eu acabei andando mais de Speed, né, deixei na época eu até vendi depois a mountain bike, essa Speed, pra eu trocar de Speed, né, e fiquei um tempo só com a Speed. Lá era mais fácil você pedalar com uma bicicleta na estrada? Pra mim, sim. Mas lá, o Vini pedalava muito de mountain bike. Lá tem muito. Então, na época, lá eu não pedalava tanto de mountain bike. Mas Resende tem muitas estradas de terra pra pedalar. Legal. E aí, como é que foi esse desenvolvimento, né, dessa paixão de uma moça que quase não sabia andar de bicicleta, até se tornar uma ciclista, de fazer um bike man, por exemplo, que, né, não é uma coisa pra qualquer um, né? Você já percebeu isso. Mas, eu acho muito legal, porque dá pra gente demonstrar que, assim, que é possível, né? Porque hoje as pessoas olham assim, ai, nossa, né, vocês pedalam muito, 100 quilômetros, 200 quilômetros. Eu falei, gente, mas assim, eu nem sabia de andar de bicicleta direito, então é realmente de começar. E não é do nada também que você sai pedalando 200 quilômetros, 1000 quilômetros, né? Uma década, que nem você falou, né? Então, é um processo, né? Enfim, acho que é descobrir o que a gente gosta e ir começando devagarinho, né? Então, mas eu fui bem, eu lembro que no começo, tipo, o Vini me fazia perguntas, não, como que tá o selim, como que tá o guidão? Tipo assim, gente, não sei responder, não consigo nem saber como que tá. Então, mas tudo é muito de vivendo, né? E prestando atenção pra você saber, né, como que você tá se sentindo, né? E então, depois eu pedalei muito em Resende. Resende, pra bicicleta, é um paraíso, assim, é lindo. Então, eu fazia, né, pedalava Visconde de Mauá, tem várias subidas lindas, assim, cheio muita natureza. Então, eu aproveitei muito o período que eu morei lá. Fiz muitos amigos, né, então assim, tinha no meu próprio prédio que eu morava, né, um casal, né, o Alejandro e a Roberta, que pedalam, então eu pedalava com eles, né, eles me apresentaram outras pessoas, então curti muito, assim, aquela época lá, né, e daí depois, quando eu vim, a gente também achou que tava longe, São Paulo, Resende, daí eu mudei pra São Paulo, né, era mais fácil eu arrumar trabalho, enfim, me mudar pra São Paulo do que ele ir pra Resende. E daí foi que esse processo do ciclismo, assim, acabou se intensificando mais. Você passou a treinar com o Igor? Isso, então eu vinha, né, o Vini já treinava, então às vezes eu vinha finais de semana, treinava como convidada. Eu lembro que a primeira vez que eu fui, nós éramos em 3 mulheres. Nossa, né? O ciclismo feminino aumentou muito, né? Que bom. Muito, E depois que eu mudei, então, comecei a treinar com o Igor, mas foi, assim, uma das coisas que eu tive que me adaptar quando eu mudei para São Paulo, né? Uma primeira é o trânsito, né? Eu lembro que daí na Mary Kay, que eu trabalhava em Alphaville e morava no Brooklyn. Nossa Senhora. E daí um dia o Vini me falou assim, eu falei pra ele, eu vou nesses 3 lugares depois do trabalho. Daí ele falou, não, você não vai. Eu falei assim, por que eu não vou?
Daí ele disse, não, porque não vai dar tempo, Exato. né? Você só vai no primeiro, né? E foi isso. E o outro ponto que daí tá relacionado ao ciclismo foi que eu podia sair em Resende a hora que eu quisesse, pedalar sozinha, né? E daí aqui em São Paulo não, né? Ah, você tem que sair mais cedo, você tem que estar com grupo. Então, foi coisas que no começo foram mais difíceis, mas o ser humano se adapta, né? Exato. Então, eu me adaptei também. E algo interessante é que, assim, eu sempre me acostumei, eu sempre pedalei sozinha, né? Então, por exemplo, tipo, ou com o Vini ou sozinha. Em Caxias, em Resende. Então, quando eu mudei para São Paulo, até é engraçado, mas eu falei assim, eu precisei me adaptar a pedalar com mais pessoas. Não pedalava mais sozinho, só pedalava com mais pessoas. Que a logística muda completamente, né? Você tem que combinar na noite anterior com quem você vai, para onde você vai, que hora se encontra, onde se encontra. Isso, mas daí hoje, assim, hoje eu gosto muito, né? Eu falei assim, de pedalar, né, com as pessoas. Eu sinto falta, numa só vai nós, não vai mais ninguém, vamos convidar alguém, né? Então eu realmente gosto muito das duas coisas, assim. E depois, um tempo atrás também, o Vini tinha uma mountain bike, né, que ele não ia mais usar e não valia a pena vender, e daí era super o meu tamanho, né, daí eu falei, não, então eu vou voltar a andar de mountain bike também, né, com essa bicicleta do Vini. E então, daí voltei também a começar a andar de mountain bike, né, fiz curso, né, pra conseguir ter mais destreza na bicicleta. Eu gosto, a gente anda menos de mountain bike, até porque por causa da logística, né, você precisa pegar o carro, ir pra algum lugar, que dê pra andar na terra, mas eu gosto muito porque eu aprendo muito, né, com a mountain bike. É uma super escola. Muito. Então, por exemplo, esse sábado a gente acordou mais tarde, foi no Ibirapuera. E daí eu tava lá testando, né, pular coisa, fazer coisa, erguer a roda da frente, que eu ainda não tenho tanta destreza. E de novo, assim, como é que você foi se transformando, né, nessa pessoa de gostar tanto de pedalar? Porque pedalar é gostoso. Mas uma coisa é você né, ir no Ibirapuera e rodar um pouco, ou você fazer treinos de vez em quando na USP, vai pra estrada, como você vai. Uma coisa é você falar, não, agora eu vou fazer um Across Andes, né? Você vai se meter num Across Andes, vai se meter num Biking Man. Eu acho que começou isso com as viagens. Então, quando o Vini me falou assim, pra gente fazer uma viagem de bike, né? Eu lembro que eu achei meio estranho. Porque o Vini, pra quem não ouviu nossa conversa ou não conhece, o Vini é um cara mergulhado no ciclismo há muitos anos, né? E é um cara, tanto é que ele é organizador do Biking Man e, enfim, né? TCR, por aí vai, né? O Vini é hardcore. Isso, então, por exemplo, daí ele me falou dessa primeira viagem que a gente fez, que foi do Caminho do Sol, né? Que eu fui de mountain bike e ele foi até com uma tricross. Então, assim, já na época, que hoje é uma evolução da gravel, exato, assim, né? Então, ele já andava na época. E eu lembro que eu achei meio estranho, mas eu falei, mas vamos experimentar, né? Eu sou muito de experimentar, vamos ver, né? Pra ver se eu gosto ou não. Mas uma viagem de bike te atraiu, a princípio te atraiu, ou é uma coisa que você eu achei legal pra estar na natureza. Que era algo que eu, né, não tava fazendo mais tanto. Então, assim, uma oportunidade, legal. Mas assim, eu não conseguia carregar nada. Então, nessa viagem, eu lembro que eu não levei nada. Nenhuma mala, nada. E o Vini foi, assim, acho que tinha uns 4 ou 5 alforjes. Era uma bicicleta pesando uns 40 quilos. Eu lembro que não sei se eu não queria levar até secador, que na época eu secava o cabelo. Dele, não, secador não. Mas eu levei muita coisa. Eu levei assim, eu escolhi levar, ele levou, né? Ele carregou, porque eu não tinha nada. Mas acho que era a forma também dele me apresentar aquilo pra ver se eu gostava ou não, né? E era um feriado. E daí eu lembro que várias pessoas iam fazer esse roteiro, assim, que a gente descobriu, porque como a gente é um caminho estruturado, o Caminho do Sol. Então, ele tem os lugares pra você parar, pra ligar, pra reservar pra dormir, tem passaporte, você vai parando nos lugares. E daí, quando a gente começou a ligar pra marcar, as pessoas, o dono dos lugares, né, falava, não, já tem mais pessoas que vão ficar aqui, então, assim, é alojamento, então vocês vão ter que dormir com outras pessoas. Já avisava, daí eu falei, ai, meu Deus. Porque, assim, eu tenho sono super leve, né, daí eu falei assim, ai, não vou dormir. Pensei, mas tudo bem, vamos experimentar. Daí acabou que eu não sei o porquê, tipo, várias pessoas que iam cancelaram, então cada dormitório, alojamento que a gente chegava, só tinha o Vini. Ah, que bom, foi uma experiência boa, então. Foi uma experiência, assim, mais aos poucos, em doses homeopáticas pra mim, entendeu?
E daí eu gostei muito, assim, foi super divertido, porque acontece muita coisa, né? Então, assim, o dia inteiro pedalando, cada hora você para num lugar, conversa com alguma pessoa, conta o que você vai estar fazendo. E, então eu gostei muito daquilo, né? Tem experiências boas, mais difíceis. Então, por causa dessa minha destreza também na bike, eu lembro que nessa viagem eu tava numa descida e freiei com o freio dianteiro. Eu voei assim na terra, né? E daí depois, em seguida, a gente parou num lugar, né, que é desses pontos de apoio, que é a casa das pessoas, né? Que as pessoas te recebem. Daí uma senhora fez suco de manga, serviu pão de queijo, sabe? Então, assim, uma pessoa que você nem conhece, né? Super legal, né? E daí foi isso, Michel, que me fez, assim, eu realmente me apaixonei por isso, assim, de viajar de bicicleta, conhecer outros lugares, né, admirar as paisagens, passar por diferentes experiências, e daí... Tudo compensando o desconforto de você ficar sentada no cilindro, tomando sol, vento, chuva, e o cansaço, né? Sim. Na época, eu não lembro agora exatamente quantos quilômetros, mas a gente pedalava menos, assim, eu acho, até, né, mas foi uns 4 dias, assim, de viagem, mas daí depois, quando a gente voltou, né, eu vim e dizia, mas assim, se você quer fazer isso, precisa treinar, porque senão você vai sofrer muito em cada viagem que a gente for, ou a gente vai ter que pedalar muito menos, né, então foi aí. Ele querendo aos pouquinhos te convencer a ir cada vez mais longe. Então foi aí que eu comecei a treinar também. E daí o objetivo eram as viagens, assim, né, que a gente acabava, né, sempre fazendo. E juntando outros amigos que também gostavam disso, né? Então, tem vários. Daí, como você falou, né? Depois a gente fez também o caminho, Aqui tem outros caminhos estruturados, fez no caminho do Vale Europeu, circuito do Vale Europeu. E sempre treinando e se dedicando para fazer essas viagens. Não tem nada a ver com participar de competições. Você participou de algumas, mas o teu negócio não é ir lá, né, se testar ou se avaliar ou se medir com relação aos outros competidores. O seu negócio era essas cicloviagens para você estar em natureza, você está em companhia do Vini. Isso. Você participa de muitos brevês ou participou dos que ele organiza? Eu fiz alguns, mas assim, não muitos, assim, eu vou muitas vezes também, às vezes para ajudar, né, eu ia mais. Fiz alguns, assim, como treino mesmo, né? E as competições, que nem você fala, como eu tô na assessoria, tem muitas pessoas que gostam, né? Então, assim, às vezes as meninas chamam, né? A gente vai fazer tal prova, vamos. Então, eu acabo indo em provas muito mais pela insistência e pela companhia, né? Por estar com as pessoas, que nem a gente fez o Farrapos, né? Fez Gran Fondo, mas tudo foi muito, assim, por as pessoas insistirem por estar na companhia, né? Mas eu achei, assim, que eu não era competitiva, mas em muitas situações, depois das provas, eu me descobri motivada, né, com isso, quando você vê que você tem alguma chance, né? E o que você viu, assim, na bicicleta, ou... Porque os esportes de endurance têm essa característica, né, assim, eles geram esse desconforto, você tem que se dedicar muitas horas. A bike, né, como a gente estava falando aqui, é um lugar ruim de treinar em São Paulo, né, então você tem que madrugar, você tem poucas opções, é perigoso, quer dizer, não é uma coisa você ir para uma academia e fazer spinning, com música, com professor, com um monte de gente, você entende a motivação aí, né? E como é que você foi desenvolvendo isso, já que não é uma coisa que você carregou desde a infância, né? Você não começou a pedalar com 5 anos de idade e foi pedalando, ou, né, fez 1.500 outras modalidades esportivas e de repente você cai na bike. Foi uma coisa que você, de repente, aflorou em você. De onde que vem, assim, esse gosto, essa vontade para se sujeitar a fazer uma prova, por exemplo, como o Biking Man, né, que é um perrengue grande ali, né, ali você já ganhou um diploma, né? Eu lembro que tem, acho que 2 fatores, assim, né, por exemplo, eu lembro que quando a gente podia ir na USP, né, qualquer horário, né, para treinar. Bons tempos. A gente ia, às vezes, depois do trabalho, Vini, no final do dia, né, E nossa ideia era muito movimento, muito trânsito, né? E a gente acaba andando no meio dos carros para ser mais rápido, né? E é engraçado, eu acho a maior emoção, Michel, fazer isso. É verdade, andar, cara? tipo motoboy, assim, eu brinco. Então, assim, eu descobri isso nessa época, né? Eu acho... então, eu gosto da adrenalina, né? Na bike.
E com as viagens eu descobri isso das paisagens, de estar com as pessoas, das experiências que a gente passa, sabe? Uhum. Então, quando eu penso assim no Bikeman, são essas coisas que acho que me fizeram, algumas, né, aguentar as situações difíceis que tem no caminho, entendeu? Então, a adrenalina, assim, e realmente as experiências, assim, que você passa, sabe? Uhum. E o quanto disso você acha que é estimulado por vocês serem um casal que vive isso, né? Porque vocês poderiam ser um casal que um faz uma coisa, outro faz outra, apesar de que o Vini vive muito intensamente isso, né? Dá pra perceber enfim, o cara curte isso, né? Quanto que vem da relação que você tem com o Vini, do respeito, da admiração que você tem por ele, e o quanto que vem mesmo, assim, tipo, você descobriu a bicicleta na tua vida? Dá pra dizer? Sim, dá sim. Eu acho que facilita muito a vida, né? Quando o casal gosta de fazer a mesma coisa. Então, porque a gente, vamos supor, tá 6 horas pedalando, né? Podíamos estar separados, estamos juntos, né? Então, assim, isso facilita muito, né? Pra você combinar, você acaba passando mais tempo junto. E eu realmente me apaixonei pelas viagens, né? Viajar de bicicleta, essa é a minha maior paixão. E descobrir essa liberdade, sabe? Como eu falei, acho que são 2 experiências bem mais marcantes na minha vida, assim. O tempo na Austrália e essa experiência na bike, sabe? E o Bikeman. Então, acho que realmente eu descobri toda essa liberdade, assim, esse contato, né, com a natureza que eu não tinha antes, né? Hoje, por exemplo, assim, eu sinto falta. Faz agora algum tempo que eu não vou pra terra, por exemplo, né? E eu acho que isso que é o legal que a gravel trouxe. Entendeu? Que você tem essa mobilidade, né? Então, por exemplo, assim, o Vini gosta muito de construir rotas, né? Então, assim, uma hora a gente tá no asfalto, uma hora a gente tá na terra, e você consegue ir para vários lugares que talvez se você tivesse só de mountain bike ou só de speed, você não conseguiria... fica mais restrito. Usufruir de todos, né? E os amigos, assim, eu digo, se a gente não pedalasse, eu não sei se a gente teria tantos amigos que nem a gente tem aqui em São Paulo, sabe? Porque, assim, tem os amigos das viagens, tem os amigos dos treinos, assim, e é uma comunidade maravilhosa, assim, né? Então, que juntam muitas pessoas, né, boas, com os mesmos interesses. E, então, acho que é muito disso, assim, realmente o que me faz, né, continuar. E hoje, com certeza, assim, talvez se você me perguntasse alguns anos atrás, eu ficaria na dúvida de eu falar assim, eu não sei se eu faço isso tanto por mim, ou mais, né, pela nossa relação, pelo Vini, mas hoje, com certeza, assim, eu realmente faço porque me faz muito bem, assim. Que legal, né, porque isso é um privilégio, né, os dois terem o mesmo gosto, a mesma afinidade para uma coisa que pelo menos... para vocês é muito importante, né? E essa história de passar mais tempo juntos é uma maravilha, né? Assim, tem gente que acha que não, né? Prefere passar um pouco mais separado, né? Mas você poder passar mais tempo juntos, fazendo uma coisa que dá prazer para você, dá prazer para ele, em meio à natureza, e tem todas as vantagens da atividade física, e juntos é muito mais legal, né? Então, acaba sendo, de fato, um privilégio. Agora, você que é tão... especialista e tem tanta experiência, né, nessa questão do RH e no clima organizacional, e como é que é essa dinâmica também do casal, né, porque tem horas que numa situação de estresse, de cansaço, ou de chuva, ou de perrengue máximo, numa bela de uma subida, ou quando a gente escorrega e cai, se machuca e tal, a gente fica, né, com o humor alterado, né, e você tá sempre ali com o Vini, né, como é que é isso também, já que você vive isso no teu trabalho, no teu dia a dia, na tua profissão? Como é que você administra essa questão do casal aí, sim, né, juntos em situações que às vezes seria melhor se tivessem separados, né? Então, acho que no passado já tiveram mais situações difíceis, assim, eu acho que muito, às vezes, por algumas coisas serem muito naturais e fáceis, né, pro Vini, e não pra mim. Então, assim, não, mas como, né? Como é que não tá dando certo isso, né? Ou às vezes ele me fala pra fazer alguma coisa na bike, eu não tô entendendo nem o que é, né? Então, eu acho que essas coisas, assim, dão um pouco de atrito, né?
Mas a gente consegue, enfim, superar, assim, se entender, né? E eu acho que é mais isso mesmo, às vezes, de habilidades, assim, sabe? Subidas, assim, eu adoro subida, Michel. Então, assim, eu acho que todas as subidas que eu vi, isso não deu, né? Que eu vejo meus amigos, às vezes, né? Não, porque essa subida é um absurdo, o que a gente tá fazendo aqui? Então, isso assim, até que isso nunca aconteceu. Acho que muito mais, assim, dessa destreza, assim, sabe? Na terra, às vezes, sim, da gente ir em lugares, falei, Vini, pelo amor de Deus, não dá pra pedalar aqui. Estamos só empurrando a bicicleta, né? Ou, às vezes, eu empurrando ele, não, né? Se é muito técnico, assim, na terra, muito difícil, né? Que não dá pra pedalar, né? Isso gera conflito, né? Que acho que o Vini é muito resiliente, né? Acho que assim, eu sou resiliente, mas ele é muito mais resiliente. Então, às vezes, coisas que não incomodam a ele, me incomodam, né? E, por exemplo, todo dia, pra mim, assim, é um conforto, né? Final de pedal, assim, é tomar banho e dormir, né? O Vini, se precisar, tipo, não tomar banho, dormir no ponto de ônibus, vai fazer, entendeu? Então, eu já falei assim, são coisas que, não sei, nunca tive a necessidade, né? Não sei como eu reagiria. Mas eu podendo escolher, são coisas que eu não quero fazer, né? Então, a gente nunca passou por essa situação, então não gerou briga também. Deu um pouco de, realmente, o combinado não sai caro. Então, conforme a gente vai se conhecendo, né? E conhecendo o outro, fazer esses combinados, né? Claro, trabalhar o relacionamento, né, interpessoal aí, né, no meio da prova do casal aí, no caso. E a experiência do Across Andes, como é que foi? Ai, foi super legal, assim, o Across Andes, eu nunca tinha pensado em fazer. Daí a gente tem um casal de amigos que é o Fred e a Camila, né, que ela me falou, Paty, eu vou fazer com o Fred. Daí eu fiquei pensando, nossa, mas se a Cami for fazer com o Fred, eu também poderia fazer, né? E daí eu lembro conversando com o Vini nunca pensou que eu ia querer fazer. E daí a gente decidiu ir juntos, né? Fazer juntos a prova. Então foi, nossa, assim, um super desafio, né? E... Vocês pegaram um clima ruim também, ou assim, chuva, condições... Não, que nem o pessoal pegou esse ano, não. Era frio de manhã, precisava sair com bastante roupa, tipo, uns menos 2 graus, menos 2, assim, mas assim, super gerenciável, né? Depois, durante o dia, esquentava bastante. Então, assim, o clima no nosso ano não foi problema, foi ótimo, né, na verdade. Eles mudaram a rota, né? Essa rota desse ano é diferente do ano que a gente fez. Ah, não sabia. Então, a rota do nosso ano tinha muita pedra solta. Muita. E eu imaginava... que era acostumada a andar de gravel, que nada ia ser pior do que as coisas que a gente já tinha feito, né? Então, assim, eu sempre digo a melhor expectativa baixa, né? Que você não se decepciona. Então, eu fui com uma expectativa um pouco mais alta, que ia ser, assim, um terreno de gravel, porque todo mundo falava, não, aqui no Brasil não tem gravel, lá fora é muito melhor, né? E porque eu lembro que quando o Vini me falou da prova, eu fiz, assim, o meu critério era, se tinha subida... Se tem subida, eu vou. Não quero andar no plano, gosto de subida. Tem paisagens bonitas? Tem. É a mesma paisagem o tempo todo, que 1.000 quilômetros se pedalando na mesma paisagem? E eu falei assim, não, eu quero ver coisas diferentes. Assim, então, ele falou, não, tem os 3 requisitos. Aí eu falei, não, tem essas 3 coisas, então pronto, então vamos. E daí, então, realmente, tinha subida, a paisagem é maravilhosa. E o terreno era muita pedra solta. Então, assim, no começo foi um pouco desconfortável, porque daí eu andava muito devagar. Na subida, ok, era mais gerenciável. Na descida era muita pedra solta. No plano, que eu pensei, nossa, no plano, quando chegou, eu falei, vou voar agora aqui, né? Não, porque lá era muita costela de vaca e aqui no Brasil você anda no cantinho, né? Nas estradas de terra. Lá não tinha cantinho. Então, era batendo o tempo todo. Então, isso, assim, gerou um desconforto maior do início, mas depois, falei, não, é isso que tem, né? Vamos embora, é isso mesmo. Daí eu lembro que, assim, nossa, nas descidas até me surpreendi, assim, descendo muito melhor do que eu já tava saindo a roda de trás. Eu falei, ai, não, vamos mais devagar. Então, aprendi a descer lá. Mas, então, a gente foi bem, assim, primeiro dia, mas, infelizmente, no segundo dia, eu comecei a sentir dor no joelho, no Across Andes, E daí fiz gelo e tal, eu não gosto de tomar remédio, tomei um remédio, né, pra dor, mas assim, daí no terceiro dia a gente tava muito devagar, porque quando eu fazia força doía o joelho.
E eu sou muito assim, que é pra ser uma coisa boa a bicicleta, né? Pra ajudar a gente a ter saúde, não pra prejudicar, né? Então, quando começou a doer muito, eu não fazia força, né? E o Vini sempre fala assim, né? Vamos primeiro comer, dormir, resolver o problema, né? Não adianta parar agora que tá tudo ruim, depois a gente se arrepende. Tem que estar quando a gente estiver mais descansado, vamos tentar resolver, enfim. Então, a gente foi mais um pouco, foi levando, assim, né? Ele conseguiu chegar no PC... só que daí um dia, no terceiro dia, eu acho, de tarde, né? A gente uma hora foi parar e eu não conseguia soltar o pé da sapatilha. E daí eu falei, não consigo soltar, como assim, né? Tá, daí soltei o outro pé, tirei o pé da sapatilha e quando o Vini foi ver a sapatilha, ela tinha caído do parafuso, assim, da sapatilha e o taquinho tinha se mexido. Então eu tava muito tempo pedalando na posição errada, Puxa né? E eu não tinha percebido, né? Não tive essa percepção. Daí eu falei pro Will, e o taquinho caiu, o parafuso, tudo. Eu falei, Vini, agora eu vou ter que parar, né? E ele, mas por quê? Eu falei, porque vai fazer o quê com a sapatilha? Caiu o parafuso? Ele falou assim, não, tem como resolver. Eu falei, você tem o parafuso? E ele, sim, tenho. Caramba, os nossos amigos porque é um vão parafuso entender. super específico, né? Um parafuso tinha. curtinho, ele tinha. Caramba, Tinha, arrumou, colocou o parafuso, o taquinho no lugar certo. Daí eu falei, nossa, só você mesmo, Vini. E daí a gente seguiu, né? Terminamos esse dia. Mas assim, o joelho já tava assim, muito zoado, sabe? Doendo muito. Então a gente parou nesse lugar e falou, tá bom, vamos dormir hoje. E de manhã vamos ver como que tá teu joelho. Então a gente dormiu, comeu tudo, tá. No dia seguinte, que foi o quarto dia, a gente saiu de novo pra pedalar. Mas assim, já tava doendo muito. Daí eu falei assim, Vini, não dá mais, né? Daí já era né, um choro de tristeza, de parar, de dor, de tudo, né? E daí a gente decidiu, né? Então eu parei e o Vini continuou. Né? E foi tranquila essa relação, assim, essa decisão, não relação, é a decisão de você parar e ele continuar. Foi tranquila? Eu fiquei muito triste de não continuar, né? Mas eu pensava assim, eu decidi cuidar do meu corpo, né? Acho que era um sinal que o meu corpo estava dando. Se eu continuasse, aquilo podia ser pior, né? Talvez, às vezes, ter danos irreversíveis, né? Então, eu falei assim, não, então eu prefiro parar, me cuidar do que continuar, né? Você tá bem, você continua, né? E daí, mas assim, as aventuras continuam, né? Porque daí, imagina, eu tava no meio do Chile. E ele não quis parar com você, ou você não quis que ele parasse com você pra... Né, assim, pra vocês se virarem depois juntos, porque não é que você tá parado aqui na esquina, na USP, que você vai lá, vou pegar um Uber e vou pra casa, né? Você tá no meio do... Sim. Ele queria continuar e eu também não achava justo, sabe? Assim, se você tá bem, né? Tipo, por que ele parar se ele tava bem, sabe? E acho que é mais eu gosto dessas coisas também, de dar um jeito, resolver, sabe? Então eu falei, não, imagina, eu já me virei sozinha na Austrália, tantas coisas não vão me virar aqui. Legal. Então, daí eu lembro que eu peguei o contato da moça da pousada, né? Sim, a senhora tem perguntando, né? Você conhece alguém? Tem um taxista? Primeiro a gente falou com o pessoal da prova, se eles tinham algum contato, não tinha. A pessoa estava ocupada, daí depois falei com essa dona da pousada e o filho dela não podia, o taxista não podia. No final ela arrumou uma amiga que podia me levar pra Melipeu, que era onde largou a prova, né? Então, uma amiga dela, a senhora, a filha, uma caminhonete, foi lá, me pegou, eu coloquei a bicicleta inteira em cima com as bolsas tudo em cima da caminhonete, e ela me levou, né? Eu paguei, né, um valor pra ela, claro, assim, e ela me levou. Então, assim, a gente dá um jeito. Esses perrengues, a gente não planeja eles, mas acaba sendo legal você ter que resolver essas situações, né? Sim. Você tem que se virar com o que você tem, senão você não vai sair de lá, ninguém vai te resgatar, né? Às vezes é mais difícil desistir do que continuar. Exatamente, mas no caso, por isso que eu perguntei, então. No caso, eu não tinha outra opção, né? Mas deu certo. E aí fala agora, então, do Biking Man. Você ia fazer com a Vicky, aí a Vicky teve um problema, vocês treinaram bastante juntas. Como é que foi esse processo até você decidir, então, não, então eu vou fazer sozinha uma prova de 1.000 quilômetros, que pelo que dizem é super difícil, né? Então, eu nunca tinha pensado, acho que foi que nem uma crossante, assim, eu nunca tinha pensado em fazer, tipo, eu achava legal tudo, né? Mas assim, eu também pensava, será que eu tô disposta, o que eu preciso treinar pra ir fazer bem? Exato, né? Bem que eu digo, assim, não é ganhar, né? Bem é ser pra fazer bem, feliz, assim, né? Curtir. E, então, assim, não tinha
passando, assim, bem levemente, assim, na minha cabeça, né? Mas daí, quando a Vicky me convidou pra fazer em dupla com ela, que a Vicky também, pra quem não conhece, é uma super ultra ciclista, né? E fez 2 vezes, já fez o Biking Man. E daí, quando ela me convidou, nossa, primeiro eu fiquei lisonjeada, né? Eu falei, nossa, Vicky, você vai... Mas, assim, a ideia nunca foi, tipo, eu acompanhar a Vicky, né? Mas, assim, a gente ir no meu ritmo, né? Ser um treino pra ela, na verdade. E, então, assim, eu fiquei com medo, né, no primeiro momento, mas aí depois, combinando essas coisas, eu falei, Vicky, assim, não vou conseguir andar no teu ritmo, né, você vai ter que ir mais devagar. Daí ela falou, não, ok, é pra ser um treino pra mim, porque se eu for sozinha, ela também vai fazer muita força, porque ela vai querer ganhar, né. Então, assim, eu vou num ritmo mais controlado, vou no teu ritmo. Então, beleza, daí eu aceitei. Então, a gente fez um pedal junto, de gravel. Tivemos algumas conversas, mas aí, assim, com muita antecedência, né? A Vicky me falou, Paty, eu acho que eu não vou mais conseguir fazer a prova, né? Por outras questões. E daí, na hora, eu pensei, ai, meu Deus, e agora, né? Tipo, será que eu vou sozinha ou eu não vou? Mas no mesmo momento, assim, não ir, tipo assim, me causou uma sensação triste, né? E quando eu pensei ir sozinha, tipo assim, me encheu de motivação, sabe? Falei assim, nossa, Dini, vou fazer uma coisa diferente, assim, né? Que eu nunca fiz, né? E daí eu falei, não, vou fazer. Daí eu cheguei em casa e falei pro Vini assim, porque a primeira coisa que eu pensei foi, eu nunca fiz nada sozinha. Entendeu? Tudo que eu faço de viagens é com o Vini. Então, o Vini faz muito... O Vini faz tudo pra mim, entendeu? Eu pedalo. Eu pedalo, levo a minha caixinha de som, que eu adoro pedalar. Ai, que legal! Então, porque eu sempre quis pedalar com música. E o Vini dizia, não, com fone é muito perigoso, você não vai ouvir os carros. Exato, Então, a gente descobriu uma caixinha de som específica para bike, né? Que é desse tamanho assim, e prende com um elástico no guidão, ou tem um clipe também que você consegue colocar nas bolsas. E daí eu falei assim, não, vou, né? Então, a minha função era a minha caixinha de som. Então, eu falei assim, eu preciso fazer uma viagem sozinha pra ver como vai ser. Exato, E daí enfim, sozinho o tempo inteiro, né? Isso. Pra ver como é que você... Se você curte, se você não curte, como é que você lida com as situações. Assim, curtir pedalar sozinha, eu curto, porque era o que eu fazia no início, né? Mas assim, é ver como que eu me vire, pra eu ver como é que eu me virava, né? E daí o Vini desenhou uma rota de final de semana pra mim. A gente foi até Guaratinguetá, né? Daí ele foi fazer um pedal e eu fui fazer outro, né? Então, assim, saí de Guaratinguetá, eu arrumei tudo, né? As bolsas, as roupas que eu ia levar. Saí de Guaratinguetá e a rota era até Paraty. Indo por Lagoinha, assim, então dá 200 quilômetros. E, amei, assim, foi maravilhoso, deu tudo certo. E peguei chuva, né, então tive que também lidar com a roupa, enfim, eu mais ou menos tinha pensado dos lugares já que eu ia parar, que pra mim é muito importante, assim, é uma motivação, saber onde é que eu vou parar pra comer, sabe, porque é um conforto, a gente tem que descobrir coisas que dão conforto, exato, né, então isso me dá conforto, eu já tinha pensado mais ou menos nos lugares que eu ia parar pra comer. E daí foi super... Cheguei, era umas 5, 6 horas, eu acho, em Paraty. Daí dormi em Paraty. Jantei, né, lá, fui dormir. Depois, no dia seguinte, saí de Paraty pra voltar pra Guaratinguetá. E foi só asfalto, né, essa viagem, eu fui de speed. E daí, chegando no meio do caminho, assim, ia dar 90 quilômetros a volta só. Eu parei num café, né, Café Moara, e daí comi tudo, e daí, na hora que eu tava saindo, eu vi que meu pneu tava furado. Daí eu falei assim, vamos lá, né, trocar o pneu, então. Daí eu tentei uma vez, não consegui, porque eu não conseguia colocar o pneu com a mão, né, e toda vez que eu usava a espátula, mordia a câmera. Daí tentei mais uma vez, não consegui. Daí, nisso, começou a chegar vários casais de moto, que estavam viajando de moto, né? Daí perguntaram o que eu tava fazendo, tentaram me ajudar, contei a história, né? Daí eles, e agora? Daí eles tentaram, nossa, eles têm um líquido, tipo que a gente coloca no tubeless. E daí eles tentaram colocar, mas a minha Speed não tem tubeless, né? Nossa, maior confusão. E daí eles falaram, e agora, o que você vai fazer? Daí eu falei, agora eu vou ligar pro meu marido, vim me buscar, né? Daí eles, não, nós vamos te levar. Então eu falei assim, como que vocês vão me levar? Daí eles tinham uma van de apoio. Eles viajam de moto. Então, se dá problema na moto, eles têm como colocar a moto dentro dessa van. Daí eles colocaram a minha bicicleta lá dentro dessa van, amarradinha, e me levaram pra Guaratinguetá, o caminho deles, né? Me deixaram lá no Spani e o Vini foi me buscar lá daí.
Então, assim, de um jeito ou de outro, eu Você dei um se jeito virou, de voltar. exato, E o combinado era não ligar pra ele, não... Ou vocês estavam se falando? Não, não tinha combinado não falar, não. Eu falei, você fica com o telefone aí, fica se eu ligar qualquer coisa. Claro, não tem problema nenhum. Eu fui com o Spot, também pra ele acompanhar, ver se estava tudo certo. Mas era porque o objetivo era ver eu me virar, eu passar por essa experiência, né? 2 dias que iam ser 5 dias disso, né? O Bike Man tá sozinho, porque disso não, muito pior, né? Muito pior. Porque a terra, asfalto é diferente, né? Mas aí, então eu depois treinei, né? Então foi assim, o resto eu me dei bem. Então eu sabia que o meu maior problema era a parte mecânica, que eu não tenho habilidade, né? Aham. Mas daí a gente treinou várias vezes com a minha bicicleta, com a minha gravel. Eu, né, se precisasse, por exemplo, vai que o tubeless não aguentasse, né? Se furasse algum pneu, enfim, se eu tivesse que botar câmera, então eu treinei, né? Colocar câmera na gravel, tudo assim. E a parte física? Porque, né, você já ia fazer em dupla com a Vicky, vocês têm que pedalar, as duas vão ter que pedalar os mesmos 1.000 quilômetros, né? Porque não é revezamento. Mas você precisou treinar de qualquer maneira, né? Então, como é que foi essa preparação com o Igor? Você foi aumentando muito a sua quilometragem semanal? Chegou a fazer alguns treinos, sei lá, de 300 quilômetros? Eu não sei qual que é a estrutura necessária para fazer uma prova como o Biking Man. Então, então o Igor passa todos os treinos, né? E então eu fui aumentando a quilometragem, treinos mais duros, mas nunca cheguei a fazer, assim, 300 quilômetros. Não. O Igor sempre fala, assim, que a gente não tem que fazer a prova antes da prova, né? E é muito, assim, a regularidade, né? Que é muito importante. Então, por exemplo, assim, uma das coisas que o Igor colocava pra mim era pra eu acordar e sair pedalar às 4 da manhã. Porque, assim, no Bike Man, você vai ter que sair 4, 5 horas da manhã. Exato. Então, muito mais treinar a rotina, né? Fiz muito menos do que ele mandou, né? Mas, assim, algumas vezes fiz sim, entendeu? Então, para você pedalar, né? Muitas horas, pedalar muito cedo, né? E então, enfim, fiz mais treinos mistos também, tentava, né, também. Primeiro eu treinei mais asfalto, né? Mais uma quilometragem maior. Depois comecei a incluir mais terra e asfalto. E pedalar à noite? Isso também. Então, eu não era acostumada a pedalar à noite. Na Porque verdade, muda tudo, né, muda tudo. Patrícia? Sim. Eu não era acostumada a pedalar à noite. Não gostava, parece assim que eu não enxergo. E a minha ideia, assim, sempre foi dormir no Biking Man, né? Então, eu vou fazer o meu plano, onde é que eu vou parar pra dormir. Então, todas as noites eu vou dormir. E eu não queria chegar muito tarde também, assim, não quero ficar pedalando à noite. Eu achava que, assim, 8 horas eu ia estar chegando nos lugares, né? Só que não, depois eu vou contar. Mas o Vini falou assim, você tem que treinar a pedalar à noite na terra. Então, assim, deu sorte também que no feriado de 7 de setembro, a gente foi pros meus pais, em Lagoa Vermelha. E lá é muito bom pra pedalar também, tem muita estrada de terra. Legal. Então a gente treinou, a gente ia no final do dia, tava assim, ainda tava claro, mas logo assim, meia hora já escurecia. Então eu treinei pedalar à noite, à noite, né? Então com o farol, e daí também o Vini me ensinou muito assim a regular o farol, né? Pra eu ter o farol por mais tempo. Então, assim, deixar na descida eu deixava mais forte, né? O farol, na subida, enfim, você vai mais devagar, deixar mais fraco. Então, eu treinei muito, treinei à noite, assim, também. E como é que foi? Aí, a véspera da largada, a prova, como é que foi? Vamos lá, então, tem uma amiga minha que me perguntou, assim, um dia, né, a Rose, assim, você tá nervosa? Como é que você tá? E era engraçado, assim, porque eu não tava nervosa, sabe? Eu falei assim, eu acho que eu não tô nervosa, porque eu tô imaginando que é uma das viagens que a gente faz, só que eu vou ter que parar menos. Porque nas nossas viagens a gente para, fica uma hora lá batendo papo, tomando café, né? E assim, eu vou ter que parar menos. Isso era uma coisa que a Vicky me dizia muito, e o Vini também. Você precisa ser eficiente nas suas paradas. Exato. Né? Isso é o que vai fazer a diferença. E daí eu falei assim pra Vicky, eu vou chegar nos pontos e vou colocar o alarme, 15 minutos no meu celular. Quando der 15 minutos eu tenho que ir embora. Então, assim, a largada é uma energia maravilhosa, né? Assim, porque muitas pessoas, né, com aquele mesma vontade, eu acho, de terminar.
Então, assim, é fantástico, assim, sabe? Então, a largada, nossa, é uma energia muito boa, assim. Eu acho que o início, assim, eu tive muita vontade de chorar, né? Porque era realmente, assim, uma felicidade muito grande, assim. Uhum. E, então, comecei, né, a prova, né? Eu me planejei muito, assim, eu já tinha tudo planejado, né? Quais os lugares que eu ia dormir, quantos quilômetros eu ia pedalar por dia, onde é que eu ia parar. O Vini te ajudou com isso? Ele pode te ajudar? Como é que é a regra no Bikeman? Eu não lembro. Não, você é uma prova autossuficiente, então você que tem que fazer a tua preparação, né? O que o Vini me ensinou, que ele ensina, assim, qualquer pessoa que pedir, é como usar o Ride GPS, que lá que eu conseguia planejar as rotas, né? Mas o que ele me dizia, ele falava assim, você precisa conversar com as pessoas, né? Trocar ideia, ver o que as pessoas vão fazer, enfim. Então, isso foi bom também, porque eu comecei assim, eu tinha amigos que já tinham feito Bikeman, então, assim, eu pensei nos lugares, assim, que eu ia parar pensando na quilometragem, pensando na altimetria, e fui falando com as pessoas, né? Falei com o Rafa Zighiatti, que pedala com nós na Laggins e fez, né, no outro ano. Com o próprio Igor, mostrei o que eu tava pensando em fazer, né, pro Fred, que é esse nosso amigo. Então, fui falando assim com as pessoas. Porque exige esse planejamento, sim, né? Muito. Essas provas, você é quem determina a sua estratégia. É muito menos estruturada do que, sei lá, uma competição X qualquer, né? Você fica livre. E as tuas escolhas vão determinar também o teu resultado, né? Dependendo das escolhas que você faz. Tem muitas pessoas que não fazem, né? Mas assim, são pessoas que já têm muito mais experiência e que conseguem fazer dessa forma, né? Enfim, a primeira que eu vou fazer, né? Então, assim, eu pensei muito nisso. Então, assim, no planejamento, né? O Vini sempre falou, se planeje, né? Então, eu já tinha certinho, assim, eu reservei hotel, né, já tinha ligado, já tinha reservado no hotel. Que legal. Já, tudo, assim, porque isso é outra coisa que me motiva, entendeu? Eu saber até onde que eu tenho que ir. Então, pra mim, era como se fosse assim, era um dia, entendeu? Depois, mais um dia. Não eram 1.000 são quilômetros. Pequenos objetivos intermediários. Isso. Aí sim, pra você depois cruzar a linha de chegada e percorrer todo o trajeto. E é muito importante, assim, eu sei, acho que pra mim, mais ainda, é a alimentação. Então, assim, eu não posso ficar sem comer, porque até porque eu sou magra, assim, não é pouca reserva de energia. Então, assim, se eu peco na comida, eu já começo a ficar fraca. Então, eu marquei também na rota vários lugares que eu podia parar. Muitas partes da rota eu já conheço, porque a gente, enfim, já pedalou em algum momento, né? Então, às vezes, eu até lembrava, sabe? Desse lugar tem barzinho tal. Então, eu marcava da minha rota. Se eu não conhecia, eu olhava no ride, assim. Então, eu marquei vários pontos de comida e os pontos que começava o asfalto e que começava a terra. Nesse ride, dá pra você determinar que nesse ponto você vai pôr lá uma marcação que tem comida, que tem banheiro, que tem banho. Isso. Que legal. O que você quiser. Que então, legal. assim, eu marquei o que é importante pra mim, que é comida. Quando era terra, asfalto, pra saber se eu ia ter que pedalar, tipo, muito na terra, pra já que cansa mais. Então, pra eu saber, olha, agora tem X quilômetros de terra. Então, né? Então, meu plano era assim, a cada 3 horas, eu fazia uma parada de 15 minutos. Então, daí eu já sabia mais ou menos quando tava dando 3 horas, eu coloquei pra marcar no Garmin também, o Garmin apitava 3 horas. O Garmin apita, né, 15 minutos tomar água, 45 minutos comer. E então, eu já olhava na minha rota, daqui X quilômetros tem tal lugar, vou conseguir chegar mais ou menos nesse tempo, então daí eu parava pra reabastecer, né? Só que tava muito calor, né? Os 2 primeiros dias foi um calor, assim, 45, 50 graus. Então, eu lembro que às vezes eu queria parar, eu até parava mais, assim, tipo, pra refrescar o corpo, assim, né? Porque era muito, muito, muito quente. Mas tinha que continuar pedalando, mas acho que esse é o que faz diferencial também, né? Você tá pedalando, você tá devagar, mas você tá se movimentando, né? Você tá avançando na rota, né? Então eu pedalei um começo bastante sozinha, assim, depois conforme o lugar, você para no lugar, daí também encontra algumas pessoas, né, mas você sai antes ou as pessoas saem, né, e daí depois, assim, minha primeira parada foi Salesópolis, eu dormi, que era o PC1, né, eu dormi em Salesópolis, assim, então, o primeiro dia eu cheguei em Salesópolis, era 10 horas da noite, então, assim, total fora do que eu já tinha planejado, né.
Mas o meu farol era muito bom, então isso sim me deu conforto, né? Pra eu ir antes de começar essa parte de terra, pra chegar em Salesópolis também, que tava à noite, eu encontrei algumas pessoas, então fui pedalando junto com essas pessoas, então foi bem menos pior do que eu imaginava que seria pedalar à noite. Aham. E daí dormi, e assim, cheguei em Salesópolis, estava assim, acabada, muito, muito cansada, né? Eu digo assim, que foi a primeira vez que eu já queria desistir. Cheguei... O primeiro dia. O primeiro dia é complicado, né? Provavelmente você forçou um pouquinho mais, a gente tá com muito acúmulo de energia, dá a impressão que você gasta mais, né? Não sei. Eu pedalei, foram mais quilômetros, mas era menos subida nesse primeiro dia, né? Por isso que o objetivo era chegar em Salesópolis. E eu também não passei Chamois nesse primeiro dia. Ah, não passou? Não passei. Porque eu nunca, na verdade, eu nunca mais tinha passado, assim, eu não tinha mais necessidade. Mas, assim, eu nunca mais tinha pedalado tanto que nem eu pedalei ali, né? Então, daí eu já, tipo, também já tava doendo um pouco, daí eu já cansada. Aí eu falei, ai, meu Deus, né, pra que isso aqui? Mas daí eu lembro todo mundo, né, eu e várias pessoas na prova, lembra do Vini falando no briefing, né? Não desista antes de comer, dormir e resolver o problema. Exato, então, o meu problema era cansaço. Desistir a hora que tá dando tudo errado é fácil. Né? Isso. Então você tem que passar por essa fase para ver se de fato você não tá afim de continuar, né? O que acaba acontecendo, acho que nunca acontecendo, né? Porque as pessoas já se propuseram a estar lá, né? Então... Eu lembro que eu cheguei no PC1, né, e daí tava a Renata, que era a nossa Race Angel lá no PC1, que é como a gente chama as pessoas que estão no apoio, estão ajudando na prova, os voluntários, que você trabalhou por 2 anos, né, pra ajudar lá o Vini a prova, né? Eu vou falar disso, Então, e daí ela me falou assim, eu vou lá na chegada te ver, né, daí eu só pensava, eu não vou estar lá na chegada, o que você vai fazer lá? Né, porque naquele momento, assim, que tudo tá muito difícil, né? E no primeiro dia eu pensei isso, porque assim, 2 anos já que o Vini fez a prova, né, eu trabalhei de voluntária, né, fui de Race Angel. Então eu sabia o quão dura era a prova, né, por ver as pessoas chegando, mas eu não sabia que era tão dura. Fazendo, eu falei assim, é mais dura do que eu imaginava, né. E foi legal estar do outro lado, porque assim, eu gosto muito, até que eu falei que eu gostava de servir as pessoas na Austrália, então é muito legal, assim, você receber as pessoas, sabe? Dar uma motivação, assim, realmente, né, dar um abraço. E daí eu vi quão prazeroso é como participante quando você vê os rostos da prova, sabe? Até me emociona, assim, é muito bom você ver as pessoas que estão lá te esperando, ajudando, assim, fazendo aquilo acontecer, faz muita diferença. Faz a diferença, E dá uma energia, né? Mas daí, então, fui, né, comi, tinha comida lá no PC, e depois fui pro hotel, né, que eu tinha reservado já. E daí, dormi, né? Dormi, comi, daí no outro dia, assim, eu acordei feliz. Falei, não, vambora. Olha lá, nada como uma noite de sono. Nada como dormir, e daí, assim, decidi lavar minha roupa, né, porque eu tava com um bretelle, uma jersey, eu tinha levado mais um bretelle. A regra diz que você tem que sair com o mesmo equipamento que você chega, né, você não pode pegar lá no hotel, né? Não, você pode usar tudo que é disponível para qualquer participante. Se eu passar na frente de uma loja e quiser comprar uma roupa, eu posso comprar. Qualquer pessoa pode ir lá e comprar. Entendeu? Para você não ter nenhuma vantagem em relação aos outros, né? Você não pode ter nenhum privilégio. Isso, é autossuficiente, enfim, todos. E então eu pensei assim, eu não vou já trocar de roupa, e assim, isso é um conforto pra mim também, eu estar limpa, né? Então, assim, o que eu chegava, fazia e tem a ver com performance no final das contas, né? Pode te dar uma assadura, pode te dar algum problema, não no momento, mas depois, né? Ainda mais numa prova longa, né? Então, daí eu lavei minha roupa toda, né? Fiz aquele esquema de torcer na toalha, né? Pra secar mais rápido. Daí, cuidei da bicicleta, né? Então, assim, limpei corrente, colocava óleo. Daí, colocava tudo pra carregar. Então, assim, tudo que eu precisava fazer já pra estar pronto pro dia seguinte. Né? Então, tinha todo esse ritual toda noite. E daí, você já tá cansado, parece fácil. Mas aí você tá cansado e ainda você tem que fazer tudo isso. Né? Então, pelo menos eu já tinha comido, então assim, já tava tudo certo. E eu tinha alguma comida, porque a gente sai muito cedo, então eu não ia ter café da manhã no hotel, então outra coisa que precisava pensar também, né? Mas eu tinha comida comigo sempre.
Então, e daí eu organizei minhas coisas, dia seguinte, né, saí novamente. Uhum. E daí... aí, Fisicamente você tava bem ou tava quebrada? Tava bem. Eu levei também, que acho que ajuda um pouco na recuperação, sachês de proteína, né? Claro. Então, toda noite eu tomava também. Uhum. E daí, no dia seguinte, eu lembro que eu fui tomar café, né? Comi algumas coisinhas que eu tinha comigo, mas fui tomar café só depois, lá no bairro do Cedro, né? E esse é um dia duro, porque a gente tem nesse segundo dia o Inferno de Vargem, né? Que é um trecho da prova. Não sei se você já ouviu falar. Já. E... Não é o Inferno de Java, é o Inferno de Vargem. E são muitos quilômetros de terra, né? Não sei se eram 60 quilômetros de terra. Então eu tava preparada psicologicamente para aquilo também. Eu tava super bem, né? Me sentindo super bem. E... terminando quase já o Inferno de Vargem, um bicho me picou, né? Eu só senti, assim, tava numa descida, assim, de terra, rápida, né? Senti uma picada, assim, na perna. Uhum. E começou a arder. Ardei muito, assim, né? Olhei rápido e já vi que a minha perna já tava inchando, né? E daí, eu não sei se foi psicológico, se foi físico mesmo, assim. Mas, assim, eu não consegui mais pedalar da forma que eu tava pedalando, assim, né? Eu lembro que tinha algumas pessoas na minha frente, que toda vez eu tinha elas na minha visão, né? E daí, tipo assim, as pessoas sumiram, né? Fiquei pra trás e não consegui mais, assim, pedalar. Daí cheguei, no final, era no topo da subida pra descer pra Ubatuba, tava uma neblina, frio. Daí descer ainda aquela serra, né? Até chegar a Ubatuba. Daí acho que é a segunda vez, né, várias vezes, né, eu falando isso com a Vicky, eu desisti e desistia de desistir, né, essa é a segunda vez, né, que eu já queria desistir em Ubatuba, né, eu falei, não, eu falei, vou ficar aqui em Ubatuba, eu vou passar o final de semana aqui na praia, já tinha feito planos, né, Uhum. E daí eu parei num café, que eu já tinha passado também nessa viagem que eu fiz de Guaratinguetá pra Paraty, um café lá em Ubatuba, que eu lembrava já de um chocolate quente, maravilhoso, e então eu falei, não, vou parar lá, daí parei lá, E daí tava bem desanimada assim já, né? E daí passou um outro ciclista, parou lá também, o Marco. E daí ele falou, não, vamos seguir pra Paraty. Eu falei, né, vou pra Paraty. Eu ia pra Paraty, não vou mais, Marco, vou ficar aqui. Não, vamos mais um pouco, vamos pra Paraty. Então, ai meu Deus, então é bom assim essa ajuda no caminho, sabe? Daí também eu comi, enfim, daí dá uma recuperada. Eu falei, vamos seguir pra Paraty. Então eu falei assim, não vamos desistir aqui, né? Comer, dormir, é a regra, né? O mantra. Uhum. Comer, dormir e resolver o problema. E daí segui até Paraty. E depois, no dia seguinte, a perna melhorou? Não, a perna demorou. Tem uma reação alérgica, Deu, né? muito, assim. A perna ficou, nossa, muito inchada, vermelha. Mas eu eu fiz algum contato com o médico, mas também às vezes, porque é muito cedo, né? Então eu escrevia num horário, às vezes responde no outro. Então nesse dia eu não fiz nada, assim, deixei do jeito que tava, né? Uhum. Cheguei em Paraty, jantei. O ritual todo de arrumar as coisas, a bike, carregar tudo. Só que acabou que eu saí de Paraty super tarde, né? Imagina, eu tinha que sair 4, 5 horas da manhã. Eu fui começar a pedalar, acho que era 6:30. Né? Então, assim, já tava calor, né? Fora do meu plano. Mas daí tem aquela subida de Paraty, né? Que eu amo eu achei linda aquela subida, né? Uhum. E isso, duríssima. Duríssima, meu Deus do céu. É. E eu falei, não, mas eu vou pedalar aqui, né? Essa subida, eu sempre pedalei ela, eu vou pedalar, né? Então, mas assim, uma bike pesando com tudo, acho que tava uns 16, 17 quilos a minha bike. Uhum. E daí subi a parte de asfalto, que é a pior, né? Mas começou a parte de bloquete, assim, meu joelho travou. Eu não conseguia mais pedalar. Nossa. Daí eu comecei a empurrar. Daí ainda eu tava empurrando, passando o pessoal da prova, né? Eu falei assim, não, ó, eu tava pedalando, ninguém pra bater foto. Agora que eu tô empurrando, vocês estão... Ai, daí empurrei. Faltavam uns 4 quilômetros, eu acho. Daí eu empurrei uns 2. E daí começou a melhorar, assim, o joelho, sabe? Uhum. Daí eu pedalava um pouco, empurrava. E daí passou. Depois começou a ficar menos íngreme também a subida. E eu consegui voltar a pedalar, né? E graças a Deus não voltou mais, assim, o que aconteceu. Não sei se era muita força, né? Com muito peso naquele primeiro pedaço. Uhum.
E daí segui, né? Daí encontrei outras pessoas também aí no caminho, né? Pessoas diferentes. Isso que é muito legal. Cada hora eu pedalava, assim, encontrava alguém, né? Diferente, pedalava um pouco sozinho, um pouco E com outras motiva, pessoas. né? Porque Sim, você encontra alguém, ver é uma rostos novidade. diferentes. E conversar. E daí segui mais esse segundo dia, né? O meu objetivo era ir até Resende. Mas eu não consegui chegar em Resende. Então, porque eu parei em Areias, que era o PC2, né? Começou a chover, daí era noite, e para chegar em Resende ia ter um trecho ainda de terra, então era bem, bem complicado, né? Daí eu encontrei um outro amigo, um outro colega nesse percurso, né? Que tava comigo, que era o Polete. E daí eu falei assim, Polete, eu vou ficar aqui, eu não vou seguir mais, né? E daí ele, eu vou ficar também. Então daí a gente arrumou lugar pra dormir e ficou lá em Areias, né? Uhum. Que era antes do que eu tinha planejado. Só que daí isso acaba, né, dificultando. Eu achei lugar fácil pra dormir, né? Porque tinha o PC ainda, tinha lugar, então foi ok. Então segui, no dia seguinte, daí começou a chover esse dia. Esse dia a gente pegou chuva e o médico me falou um remédio pra eu tomar, né? Pra ótimo. picada. Uhum. E só que eu também não pensei muito, daí quando eu tava chegando quase em Visconde de Mauá, eu comecei a sentir muito sono, que eu nunca tive sono na bike, eu tava dormindo todas as noites, e então era uma sensação estranha pra mim, muito sono. Daí falei, ainda bem que a gente chegou aqui em Visconde, né? Daí depois que eu pensei, né, daí o médico falou, o meu remédio pode dar sono, né? E eu, assim, eu não sou acostumada, tipo, dormir em ponto de ônibus, nunca precisei, nunca fiz, né? Daí eu falei assim, mas daquele jeito que eu tava, assim, não dava pra pedalar. Não dava pra pedalar. Daí eu almocei, né? A gente almoçou nesse restaurante e tudo. E daí, essa vez eu liguei pro Vini, assim, reclamando, né? Falei que tava tudo horrível, tô com sono, tô molhado, tô com frio, né? Daí ele me falou assim só, descubra alguma coisa que te dê conforto. Daí eu pensei, o que vai me dar conforto nessa merda aqui que eu tô, né? Daí eu pensei assim, é meu pé quente. São coisas tão simples, né, às vezes. E daí eu lembro que eu sentei nesse restaurante, assim, entre uma parede e uma mesa. Tava vazio já, eram umas 2, 3 horas, né? Graças a Deus, a dona também, a gente contou o que tava fazendo, ela não se importou. Eu consegui dar uma cochilada. Uhum. Sentada no chão, assim. E dormi um pouco. Daí tomei lá, tinha um chocolate quente também, muito bom. Se quiser saber chocolate quente no caminho, vocês me perguntam. Então, você já falou a segunda vez aqui agora. Uhum. E daí eu falei assim, você não tem uma meia pra vender aqui? Daí, porque elas tinham algumas mantas, assim, não, meia não tem. Eu falei, onde é que tem meia aqui? Tem um lugar pra trás. Eu falei assim, não vou voltar, daqui pra frente. Tenta vir nessa lojinha aqui do lado, que tinha touquinha, meia, assim. Achei uma meia, tipo, de soft, peludinha, tipo de vó, assim. Rosa pink. Eu falei, vai ser essa meia. Daí sequei meu pé com papel, coloquei aquela meia felpudinha, fofinha, a sapatilha, a botinha da sapatilha, daí as roupas que eu tinha, casaco de chuva, um monte de coisa. Falei, nossa, tô outra pessoa. Olha lá. Agora posso ir em qualquer lugar, vou pedalar até a noite agora. Nessas provas de longa duração, às vezes é isso, né? Um detalhezinho, né? Que pode não ser... É um detalhe, né? Uma coisa... Mas que te dão esse conforto, que acaba aquecendo a alma, né? Muito. É psicológico e pequenas coisas, assim, né? E daí foi ótimo, assim. Não, pedalei, teve muitos trechos de terra, trecho lindo, assim. E o meu plano era chegar até Fragária, né? Dormir em Fragária, que é antes da subida do Itatiaia. Uhum. Que é uma subida bem mais dura da prova, né? E... Daí a gente tem muitas histórias engraçadas, né? Eu tava com o Polete nesse momento também, nós paramos num bar, né? E daí, de repente, assim, o Polete começou a ver um cara sentado nesse bar. Mas assim, pensa no meio do nada, mato, um barzinho, né? Um cara sentado. E o Polete chegou já, nossa, mas você é o fulano? Né? Eu nunca tinha visto o cara. Daí o cara, sim, sou. Então era um Eduardo, agora eu não vou lembrar o sobrenome, que ele segue nas redes sociais. Né, uma pessoa. Não acredito. Sim, daí assim, muito, muito interessante, assim, sabe? Começou lá a trocar ideia com o cara, conversar, né? Depois eu comecei a seguir, assim, que ele tem assim, passou por algumas dificuldades, mudou totalmente o estilo de vida, né?
É bem interessante. Mas no esporte? Não, na vida, Eu não assim. acredito que eles se encontraram assim. Sim, do nada. Era o cara, né? No final, o cara, tipo, mora ali na região. Não é ele que faz os vídeos, é a neta que grava ele, né? E posta. Então, é assim, reflexões sobre a vida, né? Sobre a forma que a gente vive, o capitalismo. E depois eu fui até ver, ele tem uma pessoa que, né, tem uma estrutura, né, familiar, mas em algum momento da vida ele decidiu, tipo, viver na rua pra ver, tipo, como que é essa experiência, assim, como que é você viver Caramba. sem ter nada, sabe? E foi encontrando, eu acho, assim, um equilíbrio, mas, assim, é muito engraçado, no nada, assim, né? Caramba. Então, conversamos lá um pouco, reabastecemos e seguimos, né? E daí a gente chegou até Santo Antônio do Rio Grande, que é uma vila, que não tem quase nada, né? A gente chegou num bar lá, tomou sopa, e tinham mais uns 6 ciclistas, né? E daí a gente precisava decidir se a gente seguia ou se a gente ficava ali. E assim, eu falei, mais 30 quilômetros até chegar em Fragara, que era o lugar que eu tinha reservado. Mas assim, ia, sei lá quantas horas, ia demorar mais umas 5 horas pra fazer esses 30 quilômetros, assim, na terra. Eu falei, não vai dar, a gente vai ter que ficar aqui. Mas e ficar onde? O único lugar que já tinham 3 ciclistas dormindo. E até a Vicky tinha me dito assim, ó, dorme nesse lugar aqui. Eu falei, não, Vicky, eu vou dormir mais pra frente, né? Otimista. E daí, no final, a gente conseguiu, essa pessoa abriu a casa dela. Uma pessoa que o dono do bar indicou, abriu a casa dela pra gente dormir. Então, assim, Olha, 3 dormiram na garagem, outros 2, 3 dormiram num quarto, e daí um outro amigo que tava com nós, o Zé, né, agradeço muito também, ele falou assim, não vamos fazer a Patrícia dividir quarto aqui com nós, então ela fica num quarto, a gente fica no outro. E daí eu dormi num quarto, eles dormiram no outro. Que legal, cara. Mas foi difícil, porque assim, as bikes estavam super sujas, né? A moça já tinha cedido a casa dela, então a gente não ia ficar entrando com a bike, porque geralmente a gente vai, tá num lugar, a gente entra com a bike, consegue organizar nossas coisas, né? Então a gente precisou deixar a bike lá fora. Então eu não carreguei direito as coisas, não limpei a bike, né? Então, não deu pra fazer muito as coisas. E assim, eu tava cansada também, sabe? Tava cansada, eu falei assim, vamos, depois amanhã eu vou ver o que eu faço, né? E, nossa, o chuveiro tava quebrado dela. Daí eu falei assim, não, mas eu preciso tomar banho. Daí ela falou assim, não, mas então, só se for gelado. Ela, então, não, tá ótimo gelado. Eu tomei banho gelado. Então, assim, parece que tudo acontece, né? E daí a gente tinha, assim, mais de 200 quilômetros pra fazer, né? Pra acabar a prova, isso já era na sexta-feira, né? Pra acabar a prova, dentro do prazo. E tinha a subida, né? Essa de Itatiaia, e tava que todo é mundo, duríssima. e tinha toda essa quantidade de pessoas, 3 pessoas no outro lugar, umas 3, 4 ali. Estavam nesse lugar lá em Santo Antônio. E E daí no dia seguinte a gente saiu, né? Largou. E daí tem essa... No próximo, em Monte Belo, acho que foi que a gente conseguiu parar, tomar café. Daí, enfim, eu ajeitei a bike, né? Fiz tudo. E daí ter aquela subida, né? Uma subida duríssima, né? Da Fragara, acho que não é a pior, é a segunda subida mais difícil, acho que eu já fiz. Não fiz toda, empurrei alguns pedaços, né? E daí é uma conquista, assim, chegar no parque, assim, é uma realização, né? Chegar lá no Parque de Itatiaia. Depois desses perrengues e desses aprendizados, dormir sentada, tomar banho frio, né? Você toda planejadinha, as coisas não saem como a gente planeja, então você tem que ter essa sensação, essa noção do improviso e cuidar da tua bicicleta. Qual é a lição, né? Porque você falou isso, eu nunca tinha feito nada sozinha, né? Você fez um pouquinho de treino, né? Você estava indo com a Vicky, de repente você acabou fazendo uma prova de 1.000 quilômetros, não em tempo inteiro sozinha, mas você estava sozinha, por minha né? conta. Por sua conta. Né? Qual é a sensação? O que você aprendeu disso? O que você descobriu? Porque, cara, 1.000 quilômetros pedalando é muita coisa. É muita coisa. Né? É um número que impressiona, e pedalando 1.000 quilômetros numa situação dessa, com gravel, né, autossuficiente, tendo que se virar em todos os aspectos, o negócio parece que fica mais, tanto é que durou 4 dias, né? O negócio parece que fica mais complexo, né? Porque assim, eu já pedalei 1.000 quilômetros, mas durou 30 horas, né? Só no asfalto.
com apoio. Toda hora que você quer comer, tem um carro atrás de você que te dá o que você quer comer. É outra situação. Eu sei como é que é a sensação de você ficar 4 dias pedalando. Deu 5. Depois 5 dias pedalando e autossuficiente, né? Você tendo que se virar, dormir onde der, tudo bem, você reservou hotel e tal, mas o que você aprendeu? Quais foram os grandes aprendizados dessa tua jornada? Eu acho que o primeiro, assim, é que eu sou muito mais forte do que eu imaginei que eu era, sabe? Então, você realmente, assim, tá nas situações e conseguir sair delas, tirar energia de outras situações, né? Então, acho que a cabeça, assim, né? Porque como eu falei, assim, toda noite eu queria desistir, né? Mas eu continuava, né? Assim, não vou me deixar abalar, vamos seguir, vamos dar mais um pouco, dar mais uma chance, né? Tentar de novo. Então, eu acho que eu tenho muito disso, assim, eu sou muito persistente, sabe? Assim, não deu certo agora, vamos tentar de novo, vamos fazer de outro jeito, né? Vamos repensar, vamos ver o que a gente consegue aprender com isso. Então, eu pensava muito isso, né? E eu acho que, assim, quando você não tenta, você não sabe como seria. Então, eu sempre tento, é melhor tentar e saber como foi do que você não tentar, Exato. Né? E outra coisa que a bike me ensina muito é que toda vez que eu vejo uma subida, parece assim, nossa, é muito dura, acho que eu não vou conseguir, né? Mas assim, vamos tentar, porque se eu não tentar, eu não sei o que vai acontecer, né? Então assim, eu tento e toda vez que termina, é menos pior do que eu achei que seria, né? Eu vi até uma frase que é do Léo Freiman, que é uma pessoa que eu sigo também, que ele fala que a mente, né? Então, toda hora, assim, a tua mente quer trazer para uma zona de conforto, mas que no final não vai ser um conforto, né? Então, eu sempre pensava muito isso, uma das lições, sabe? De realmente, assim, tentar, vamos ver, vamos continuar, né? E no final é muito mais recompensador, né? Independente, mesmo assim, o cross antes, né? Que não consegui concluir, né? Mas eu fui lá, tentei e isso trouxe aprendizados, muitos, né? Se não tivesse acontecido isso, né, hoje eu sou muito antenada com o taquinho da sapatilha, né, pra ver se tá alinhado, porque eu sei que é uma coisa que faz diferença, ainda mais quando você fica 5 dias pedalando. Você levou um parafusinho de sapatilha e prendeu o taco na tua viagem, né, do Biking Man. Então, ficar pedalando 5 dias, em torno de 18 horas por dia, né, isso tudo fazem diferença. Então, assim, muito essa coisa dessa força, tanto física quanto mental, né, de realmente de tentar, acho que reforçou, né, coisas que eu já acreditava. O poder da energia, sabe, do contato com a natureza e com as pessoas, porque eu acho que tem muitas coisas que te reenergizam no caminho, né? Então, assim, às vezes é estar sozinho, às vezes é estar com as pessoas, é você ser ajudado, é você ajudar, né? Então, isso são muitas lições que eu tirei. Uma delas também, que é muito importante, que é uma coisa que eu não faço genuinamente, sim, que eu preciso fazer força, que é o planejamento. Então, assim, pra mim, eu me planejar fez muita diferença. Eu ter esses locais, né, ter onde que eu ia parar, eu conhecer o caminho, né, então o planejamento fez muita diferença também. E traz segurança e conforto, né, assim... Você tá se jogando numa aventura, mas é uma aventura que você quer ter um pouco de controle, porque é da natureza do ser humano, né? A gente busca esse controle, porque traz conforto. E você ter esse planejamento provavelmente te trouxe essa sensação, por mais que você não tivesse percebido. E tá em situações difíceis, depois, né, você percebe que o resto parece muito mais fácil. Coloca as coisas em perspectiva, né? As situações muitas que eu passei depois, seja na bike, né, um dia assim super quente, né, eu lembro que o Igor falou, pessoal, talvez vai estar muito quente, não precisa vocês fazerem um treino específico que a gente ia fazer. Daí quando terminou, eu falei, nossa, Igor, aqui tava suave, né? Perto do que eu passei de calor, assim, nossa, né, e na vida também, assim, situações que talvez eu me desesperaria, sabe, tipo, ia ficar enlouquecida, o que vamos fazer com isso, como que vai ser, não, sabe, tipo, não, vamos dar um jeito, vai tentar, respirar, calma, vamos pensar. E depois de mais de uma década você pedalando, né, e cada vez se envolvendo mais, no começo você falou, só tinha 3 meninas, né, e o cenário mudou completamente. Como é que você enxerga também esse aspecto
cultural da nossa sociedade, né? De que a menina não pode ralar o joelho, a menina não faz isso, não, isso é coisa de menino, né? Eu sou pai de 2 meninas e, infelizmente, eu ouço muito isso ainda hoje, né? Sem querer, de pais, de amigos da minha filha, de amiguinhos, amigos meus, que criam essa diferença, né? Ou que criam os filhos, sem querer, às vezes, num ambiente onde... isso é coisa de menina. Não, isso é coisa de menina, né? Desde a coisa mais boba do lápis cor-de-rosa, né? Da coisa cor-de-rosa que tem na roupa da menina e não tem no do menino, até coisas que, no final das contas, acabam moldando, infelizmente, que fazem parte da nossa cultura, mudando o caráter da pessoa ou a personalidade da pessoa e que fazem parte da nossa cultura e que a gente está tentando, né? Aos poucos, principalmente vocês mulheres, estão tentando aos poucos quebrar isso, para que a gente tenha cada vez mais as mulheres ocupando os espaços que elas devem ocupar e que nunca deveriam ter deixado de ocupar, ou seja, ocuparam, né? Como é que você vê isso no ciclismo, no esporte, com cada vez mais mulheres praticando, talvez amigas suas ou amigas que você fez pedalando e que eventualmente têm histórias completamente diferentes das suas com relação não somente às próprias vidas, mas com relação também à prática do esporte, essa questão da autossuficiência, será que eu posso, será que eu consigo? A gente sabe que tem algumas diferenças, infelizmente também, que vem do aspecto cultural, mas da segurança, né? Você não vai sair para pedalar às 4 da manhã sozinha em qualquer lugar, né? Eu não sinto receio, embora eu esteja correndo risco também, são riscos diferentes em diferentes medidas para uma mulher e para um homem. Mas como é que você enxerga toda essa diferença ou essa posição que muitas vezes as mulheres mesmo se colocam, mas porque é um ambiente cultural que a gente vive, né? Da mulher não poder, da mulher não, isso não é coisa de menina, isso é um absurdo para uma mulher fazer, e às vezes para os homens ninguém cria essa barreira, essa restrição. Eu acho que na infância, né, você pode acabar limitando, né, acaba o que acontece, limitando um pouco as oportunidades, né, de a mulher se expor, né, então eu vejo assim, eu demorei um pouco, talvez isso tivesse acontecido tudo comigo antes, essas experiências, se eu tivesse sido exposta, né, mas no final deu certo igual de outra forma, né, a vida... vai se ajeitando, né? Vai percorrendo seus caminhos, né? Mas eu acho que, assim, tomara que tá mudando muito, né? Eu acho, assim, quanto mais a gente puder expor, né? As pessoas, independente se é homem ou mulher, assim, as experiências, né? Para que a pessoa realmente possa, assim, testar, né? Ver o que gosta, o que consegue fazer bem, o que quer investir, né? Então, eu acho que vejo muito dessa forma, assim, acho que a gente precisa realmente dar as diversas oportunidades, passar por experiências independentes, né? Se é homem, se é mulher, e o que a pessoa tem mais, né, enfim, aptidão, às vezes tem a facilidade, né, para fazer. E hoje no ciclismo, assim, eu vejo eu escuto várias histórias, né? Tem muitas amigas que já passaram por situações, né, complicadas, às vezes, de tipo... parar, assim, parar algum carro, né, e ficar, enfim, insinuando, né, alguma coisa, enfim, pra mulher, né, que são situações que geraram medo, né, que talvez não aconteceriam com um homem, né, e que continuam pedalando, né, tem outras que não, né, mas eu acho que cada vez mais como que a gente incentiva, enfim, o respeito, né, para que todo mundo possa, enfim, fazer, né, o que gosta, né, de fazer. Muitos me perguntam assim, você não teve medo, né, enquanto você estava na prova? Então, eu não sei se é a sorte, né, ou não, de que, assim, eu nunca tive alguma situação, né, de muito medo, difícil. Então, realmente, assim, eu não tinha medo, sabe? Então, eu acho que eu, enfim, tinha, né, uma preparação e eu tinha muita fé, né? Acredito muito, eu acho que muito do que você, claro, às vezes a pessoa nem pensa e acontece, né? Não quero, enfim, diminuir, né, as situações dos outros, mas, enfim, tentava cada vez mais pensar, assim, né, no que é bom, atrair coisas boas, e que a gente, enfim, a rota é planejada também, que a gente, né, passa em lugares relativamente mais seguros, né, já teve na rota outros lugares que não eram mais tão seguros, que o Vini tirou da rota, né, então pensando assim na prova, né, e no nosso dia a dia a gente, que nem você falou, toma certos cuidados, né.
Mas eu espero realmente, assim, hoje eu faço, né, o que, por exemplo, muitos amigos, independente se são homens, são mulheres, fazem, né? Vou pedalar na USP, 5 da manhã, combino com os meus amigos, não vou sozinha, né? Combino com um grupo. Então, tomo algumas medidas, né? Mas não deixo de fazer nada que eu gostaria, assim, né? Claro, gostaria de pedalar sozinha, às vezes, que a gente comentou, né? Gostaria, mas enfim, assim, acho que acha outros caminhos para fazer, né? O que a gente gosta, que é pedalar. E dentro da comunidade, né? Você falou de comunidade, eu entendo, pelo que eu vejo de fora, como um observador, por exemplo, a assessoria do Igor tem uma cultura que eu acho que é super legal, né? O Igor é um cara fantástico, já passou por aqui também, já faz alguns anos, e as pessoas que treinam com o Igor, eu enxergo as assessorias muito assim, né? As assessorias basicamente oferecem o mesmo tipo de serviço, né? O que muda são algumas pequenas diferenças, são os detalhes, mas cada uma tem uma cultura que às vezes difere da outra por conta da pessoa que gere ela, no caso o Igor. Dá a impressão que tem uma cultura, assim, que eu acho que é bem interessante, uma coisa, enfim, eu acho que eu simpatizo com o jeito do Igor, né? Mas é uma coisa aberta, qualquer um vai lá, se inscreve, paga e começa a treinar, né? Então, às vezes, não tem necessidade, não tem necessariamente pessoas 100% parecidas ali naquele grupo, né? Você sente de vez em quando, ou já sentiu algum tipo de preconceito dentro seja do Igor ou de qualquer grupo de ciclismo, né? Tipo assim, essa menina não vai me passar. Não, essa menina é aquela coisa que os homens infelizmente têm, aí eu tenho que fazer uma meia-culpa porque nós, homens, também fomos criados dessa maneira, né? Mas muito vem mesmo do nosso preconceito, infelizmente, de você ser desacreditada ou menosprezada. Então se a Patrícia fez o Bike Man é fácil, sabe, coisa desse tipo, que dá raiva, né, de ouvir. Sim. Você já passou por situações nesse sentido? Não, na assessoria não, eu acho que assim, às vezes em outros pedaços, a gente às vezes tá na ciclovia ou tá numa subida, né, assim, você passa a pessoa, né, em algum momento, e daí logo parece que a pessoa tem que te passar também, né? Então, acho que mais nesse sentido, assim. Você acha que pela tua experiência, a comunidade, o ciclismo, ele tá aberto para receber as mulheres? Também pelo que você ouve, né, de amigas, sei lá, da Vicky. Eu acredito que sim. Eu pensando assim, na minha experiência, né, nas pessoas, eu acho que sim, que acho que a gente consegue fazer, assim. Claro, eu tenho um privilégio de ter o Vini comigo, né? Então, assim, que eu acho que tornou, né, algumas coisas mais fáceis para eu aprender, né? Que o Vini me ensina muito, né, do ciclismo. Então, eu lembro do Bike Man que eu escutei uma frase, né, do Axel, né, que é o outro organizador junto, né, o francês do Bike Man. Dele, que eles falam que ele me elogia, não, você tá bem, né, vai dar certo. E eu falei, tô tentando aqui, tô me esforçando, né. E eles você tem um ótimo professor, né. Então, pra mim é fácil, né, me incluir nisso, também pelo aprendizado que eu consigo ter, né. Quando a pessoa não tem isso, né, quem sabe alguém próximo que possa ensinar, você precisa, às vezes, também ter algum incentivo ou conseguir, mas eu acho que a gente consegue muito isso, assim, através das assessorias, né? Então, por exemplo, no Igor, os professores, todo mundo é muito acessível. Então, eu acho que é a questão de, assim, você ter as condições, você ser bem-vindo, que nem você está falando, que isso é fácil, né, fazer parte, mas também você ter uma postura proativa de você também ver o que você precisa fazer, né, para se incluir nisso. E hoje eu acho que tem muitas formas, né, enfim, nas assessorias, grupos, assim, para você aprender, né, e conseguir entrar. E agora, qual o próximo desafio? Vai fazer o Bike Man em 2024? Enquanto eu fazia o Bike Man, eu pensava, quem que são os loucos, né? Esse povo é louco, que quer fazer, faz uma vez, depois faz outra. Eu pensei assim, não, eu vou fazer isso aqui, tá ótimo, né? Adorei a experiência. Mas é muito engraçado, assim, quando eu terminei, né, eu falei assim, gente, é muito, eu escutei assim, irado, né, um amigo falou, é muito irado, um outro amigo que já tinha feito, que era Race Angel, né,
E eu falei assim, é muito irado mesmo, né? E eu falei assim, eu penso assim, eu pensei, não, quero fazer de novo, né? Vamos fazer de novo. Que são muitos aprendizados, assim, que eu já pensei em fazer, na hora eu pensei em fazer de novo. Daí meu fisioterapeuta falou assim, mas assim, você vai ficar fazendo prova de 1.000 quilômetros toda hora agora? Não, vou falar com você antes, eu falei pro Mo, né? E daí agora a gente tem um amigo também que veio, né, no Bikeman, ele organiza Transcordilheiras, na Colômbia. Olha lá. Que é no Carnaval, que são 1.000 quilômetros também. 24.000 de altimetria. Uau! O Bikeman são 18. É muita subida. E o Vini vai fazer, e daí agora a gente vai decidir que vai fazer em dupla. Ótimo, olha lá que legal. Então, a gente até assistiu um documentário da prova esse final de semana, assim, nossa, são paisagens lindíssimas, assim, umas subidas duríssimas, mas era outra rota, eu acho que ele mudou para esse ano, então. Uhum. E ainda o que você mais curte são as paisagens, assim, se tivesse que escolher, assim, o que é mais legal de passar por uma aventura dessas, são as paisagens. Eu acho que as paisagens e as experiências, as surpresas que acontece com você por causa das pessoas. Uhum. Quando você para, né, em algum lugar, né, para conversar, para comprar comida, o fato de você receber essa energia, né, acho que é outro fator. É uma troca, né? Tem o Vini fez a Transcontinental, né? Nossa, essa prova é fantástica. É fantástica, né? E eu fui na chegada, né? Na época, vamos dizer, a chegada era em Çanakkale, na Turquia. Uhum. E eu fui, né, esperar ele na chegada, assim, só chegar em Çanakkale já foi uma aventura, né? Tipo, peguei ônibus interestadual na Turquia. Daí, tipo, né, chegar lá, enfim, daí tinha reservado um hotel, tava lá esperando e tava todo o pessoal da prova lá, né? Da organização, quem tinha chegado tava lá também, e o Vini demorou, acho que uns 2 dias, quando eu cheguei, ele ainda demorou 2 dias pra chegar lá. E daí eu descia, né, lá fora, assim, e ficava meio que as pessoas viam que eu tava, né, sozinha e puxavam conversa, né? Então eu conheci muitas pessoas, né, lá que, tipo, tinham feito a prova, que tinham ganhado, que tinham chegado, né, entre os 10 primeiros. E nessa conversa eu conheci o Nelson, né? E ele é hoje um dos organizadores da Silk Road Mountain Bike Race. Que legal. E ele falou, né? Contou, não, eu organizo uma prova, eu não lembro se estava começando, né? Na época. E daí eu sigo, né? No Instagram, né? E assim, eu fico, assim, abismada, assim, com as paisagens, né? Por lá do Quirquistão, que é onde é a prova, né? É algo fantástico, assim, então com certeza, assim, né? E é muito diferente do que a gente tá acostumado. Muito. E então são 2 coisas que me chamam muita atenção, né? Assim, as paisagens dessa prova, você tá em contato com uma cultura totalmente diferente, então você olha aqueles PCs, cara, assim, parece outro mundo. E você acha que você um dia vai para uma dessas, assim, mais longas e mais difíceis e com paisagens com recompensas melhores? As outras eu nem imaginava que eu ia estar no Bikeman antes, né? Então assim, hoje eu não imagino que eu possa estar lá, porque é muito dura, assim, acho que, não sei se é uma das mais duras, assim, que tem hoje, né? Porque você vê, nossa, o pessoal empurra muito, né? Tem um lugar que você tá escalando quase uma montanha, empurrando a bicicleta, né? É muito extremo, assim, né? Mas vamos ver, né? Eu já pensei, se o Vini vai, eu vou de voluntária. No começo. E o que o Vini tá planejando? Você sabe o que ele tá planejando aí para 2024, assim, de grande desafio? Pra ele participar, você diz agora que é a Transcordilheiras, né? Não, e depois, assim, alguma outra coisa? Não sei. Não tô... Bom, muito legal, cara, que bacana que você encontrou na bike tudo isso, né, assim, a bicicleta é uma coisa muito gostosa, todo mundo que vem aqui fala do seu esporte, e aí você ouve outros podcasts, todo mundo fala que o basquete é transformador, que o vôlei mas eu acho que a bicicleta tem alguma coisa que é diferente, né, igual a natação, eu acho que é uma coisa que é diferente porque é um meio aquático, a bicicleta tem essa questão de que dá essa sensação de liberdade, de você estar equilibrado, né, em 2
tirinhas estreitas de borracha. Não sei, a bicicleta tem alguma coisa que eu acho que ela tem um diferencial aí com relação a outras modalidades. E que legal que você descobriu isso e nessa intensidade, né, cara? Ainda mais sendo casada com o Vini, quer dizer, uma união aí que deu muito certo nesse aspecto também. Então, muito obrigado. Adorei a tua história. Boa sorte, então, agora nas Cordilheiras. Como é que é o nome da prova? Transcordilheiras. O que é no Chile, no Peru? Na Colômbia. Na Colômbia, que legal. Boa sorte, então, na Transcordilheiras aí na Colômbia. E eu vou continuar aqui ligado. Qual que é o teu Instagram mesmo? É Pati Volpato? Pati Volpato, para quem quiser te seguir no Instagram e acompanhar as tuas aventuras. E se você quiser trocar, se a pessoa que estiver ouvindo, né, do Brasil inteiro e no mundo inteiro, quiser trocar ideias com você sobre como é que eu começo, como é que foi para você, principalmente as mulheres, né, que sentem aí essa conexão maior, podem te procurar que você troque ideia com todas elas. Vai ser um prazer. Legal, então muito obrigado, Patrícia, e boa sorte aí no teu próximo desafio e em todos aí da tua vida, do teu ano de 2024. Saúde para você. Obrigada, Michel, igualmente. Então é isso, muito obrigado pela sua audiência, espero que você também tenha curtido essa conversa. Se o teu negócio, assim como para Patrícia, é o ciclismo de bikepacking ou ciclismo de longa duração de outras distâncias, já recebi aqui o Vinícius, como a gente falou aqui, já recebi a Vicky de Sá, é Vinícius Martins, o marido da Patrícia, Vicky de Sá, que seria aí a dupla da Vicky nesse Biking Man que ela topou fazer sozinha. Já recebi o Igor, que é o treinador, Igor Laguens, e a Helena Coelho, que acabou de participar também do Cross Andes, e o Fernando Zogaib, aqui são esses o que eu tô lembrando. O Fernando Zogaib venceu a primeira edição do Biking Man no Brasil, e você ouve esse e todos os episódios no seu agregador de podcasts de preferência, ou no YouTube, se o teu negócio é assistir aos vídeos. A partir de junho ou julho de 2021, você consegue assistir todos os vídeos no YouTube, lá no meu canal, no Endorfina BR, basta digitar ali @EndorfinaBR no YouTube que você cai direto no meu canal, ou se você preferir, vai no endorfinabr.com, que é o meu site, e no post de cada um dos episódios você vai ver os links embedados, os links para os vídeos no YouTube embedados, então você pode assistir direto do meu site também os podcasts. Então é isso, muito obrigado pela sua audiência, espero que você tenha curtido esse episódio. Siga o Endorfina no seu agregador de podcast, siga o Endorfina no Instagram, @EndorfinaBR, que dessa maneira você vai estar ajudando cada vez mais pessoas a estarem descobrindo o Endorfina agora em 2024, para que a audiência não pare de crescer. Muito obrigado e até o próximo episódio do Endorfina. Um abraço. Esse episódio foi um oferecimento da Bovem. Quer reduzir em até 30% os gastos de energia de sua empresa? Fale com a Bovem. Há mais de 10 anos no mercado, é líder na migração de empresas para o mercado livre de energia. Com uma equipe especializada e tecnologia de ponta, a Bovem oferece as melhores soluções energéticas para o seu negócio, reduzindo custos sem necessidade de investir em equipamentos. Não deixe sua empresa ficar para trás. Descubra as vantagens de ser livre com a Bovem. Bovem, de energia ela entende. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.